Bom, gostaria de convidar aqui para a mesa o Bruno Moretti, que vai falar para a gente sobre orçamento. A gente conhecer um pouquinho os mistérios do orçamento. Só um minutinho, gente. Aqui. Bom, gente, o Bruno possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e doutorado em Sociologia pela UNB. Realizou estágio pós-doutoral pelo Departamento de Sociologia da UNB. É servidor de carreira de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia e cedido para o Senado Federal, onde presta assessoria econômica. Tem experiência na área de orçamento, Estado e políticas públicas. Bom, Bruno, com você. Bom, bom dia a todo mundo. Agradeço muito o convite. Fiquei muito honrado e feliz com a possibilidade de discutir com vocês, né, sobre esse tema que é o orçamento público. Bom, eu já tinha feito, né, uma exposição lá em Brasília, né, Francisco, para a turma aí dos Institutos Federais, né, principalmente, que estavam lá. Nós fizemos uma em São Paulo, né, no evento da Pública, e eu vou mudando um pouco, até para vocês não descobrirem tão facilmente que eu só sei uma ou outra coisa, né, e fico repetindo, que ninguém aguenta, né, nem eu. Mas o espírito da apresentação é o mesmo, o que me foi pedido e o que eu vou tentar botar em prática aqui. Explicar, digamos assim, do ponto de vista mais das regras, enfim, de como funciona o orçamento público, mas eu acho que só fazer isso digamos assim, perder de vista, né, os aspectos mais concretos do orçamento público, porque, digamos assim, uma visão mais convencional sobre o tema dá a entender que é uma matéria estritamente técnica, né, cheia de conceitos difíceis, herméticos, e o que favorece muito, inclusive, os técnicos da área, né, porque fica parecendo que eles são muito inteligentes, mas isso não é propriamente verdadeiro. Na verdade, o orçamento público é uma peça, assim, que tem no centro dela a disputa política pelos fundos públicos. Esse é o ponto central. Então, não faria muito sentido falar simplesmente assim do regramento, da parte formal do orçamento, sem mencionar essa dimensão central do conflito político em torno dos fundos públicos. Então, o que eu vou tentar fazer é uma apresentação em 2 etapas, explicando um pouco o que é o orçamento, quais as regras que o presidem, e, na segunda parte, tratar de números, mostrar o que sobe, o que cai no orçamento, quem é afetado pelas regras atuais, quem não é, né? Isso é muito importante para, de alguma maneira, nos qualificar a entender o orçamento público e também entrar nessa disputa, né? Porque, por exemplo, quando a gente discute reajuste do servidor público, nós estamos discutindo orçamento. Quando a gente discute o famoso orçamento secreto, nós estamos falando do que entra no orçamento público. Quando nós falamos da conta de juros com a dívida pública, nós estamos falando do orçamento público. Então, me interessa particularmente, eu não diria mostrar para vocês, numa perspectiva assim, né, que eu venho aqui e digo a verdade, não, muito pelo contrário, mas fazer uma série de apontamentos que, no fim das contas, nos deem essa perspectiva de que o orçamento é uma peça em disputa política, né, sobre quem é tributado, quem não é, quem é beneficiado pelas políticas públicas e quem não é. Esse é o meu objetivo final e espero que vocês, digamos assim, possam fazer bom proveito, né, sobre o que eu vou colocar. Eu combinei aqui de falar no máximo, 1 hora, porque, né, senão nem eu me aguento. E depois abriria para o debate, para o diálogo, né, e das outras vezes que eu fiz, isso funcionou muito bem, as perguntas que vieram, né, na volta foram muito ricas, mas, de toda forma, queria dar o aspecto mais leve possível para a nossa conversa. Então,
caso seja, digamos assim, fundamental colocar questões ali, pontuar alguma questão, até por conta de entendimento, para seguir com o raciocínio, fiquem à vontade para me cortar, enfim, e colocarem, né? Mas dentro dessa primeira hora aí eu vou tentar fazer um raciocínio, digamos assim, bem sistemático e tal, que leve, como eu disse, primeiro em conta os aspectos formais do orçamento, as regras, como funciona, e segundo, passar aos números, tá bem? Então, pode passar, por favor? Obrigado. Bom, primeiro, esse é o, digamos assim, o quadro geral de como funciona o orçamento público, né? A gente tem antes de entender exatamente o que é o orçamento, se a gente olha para a Constituição, ela diz assim, olha, isso está dentro de um sistema. Esse sistema tem um plano, que chama plano plurianual, de 4 anos, e tem uma lei anual que trata de diretrizes orçamentárias, né? Ou seja, ela confere, dá as diretrizes para o orçamento que vai ser aprovado a cada ano. Mas tem uma coisa muito importante, que eu vou até tentar gastar menos tempo nisso do que gastei nas outras vezes, mas é muito importante, porque senão, é como eu disse, a gente aprende a formalidade do orçamento sem entender, digamos assim, decisões cruciais que estão de alguma maneira restringindo o funcionamento do orçamento. E é curioso, né? Porque quando você lê a mídia diariamente, vê a mídia, assim, a imprensa convencional nos faz crer que há uma série de pressupostos como se fossem naturais, como se tivessem caído do céu, né? Por exemplo, o famoso teto de gasto. Olha, tal despesa não pode ser feita porque não cabe no teto, né? Parece que o teto é uma coisa natural que está ali, ninguém sabe por quê, Deus colocou, ninguém muda, né? É curioso isso. Então, é importante entender primeiro que essas restrições macro, digamos assim, fiscais, elas vão dar um contorno para o orçamento muito restritivo. Então, é importante, quando a gente entende como é feito o orçamento, entender que regras são essas, porque sem isso não adianta nada. Entender que o orçamento é a peça que estima receitas e fixa as despesas para o ano, se você não entende, por exemplo, que essas despesas uma série dessas despesas ficam seriamente comprometidas com essas regras. Então, a gente precisa falar um pouco das regras que presidem a elaboração do orçamento antes de entender exatamente o que tem dentro do orçamento e o que não tem. Boa parte dessas regras, especialmente o teto de gastos, vai ser responsável por entender o que falta ao orçamento. Por exemplo, um financiamento adequado da saúde, da educação, entre outras, né? Então, assim, eu tenho um sistema orçamentário pela Constituição, tenho um plano de médio prazo, um plano de 4 anos que chama plano plurianual. Eu tenho diretrizes anuais ao orçamento, que é a lei de diretrizes orçamentárias, e tenho, por fim, a lei orçamentária anual, que tem que ser feita, por óbvio, em tese, né, pelo menos em compatibilidade com o plano e com a lei de diretrizes orçamentárias. Mas, como eu estava dizendo, de um ponto de vista mais macro, assim, de política fiscal, né, do ponto de vista econômico, a gente tem um conjunto de regras fiscais no Brasil, que eu vou falar a seguir, dentre as quais a mais conhecida, certamente, embora seja mais recente, é o teto de gastos, né? Porque isso é muito importante, porque o que acontece? Com esses parâmetros todos, se faz a lei orçamentária anual, né? E aí, como eu disse, o conceito mais básico da lei orçamentária anual é que ela estima as receitas para aquele exercício e fixa as despesas, ou seja, ela vai, no fim das contas, autorizar um conjunto de despesas divididas entre educação, saúde, juros da dívida pública e assim por diante, né? E para entender, quando você fala, bom, estimar a receita é fácil, né? Entender assim, o que é. Eu vou usar uma série de modelos econômicos para explicar quanto de receita deve entrar nos cofres públicos naquele exercício. Beleza, essa ideia é relativamente simples. Agora, como é que eu fixo a despesa? Essa vai ser uma primeira questão central. Como eu arbitro a quantidade de despesa que vai ter no orçamento público? E aí eu tenho que seguir um conjunto de regras, que a gente chama arcabouço fiscal, ou regras fiscais, que nós vamos falar mais adiante, mas duas são muito importantes para a gente entender. Uma se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal,
que ela justamente exige, né, que entre as diretrizes do orçamento, né, eu falei aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja estabelecida uma meta, que é uma meta que se chama assim, eu vou explicar o que se chama de resultado primário. Basicamente é o seguinte, é uma meta de receita menos despesa, exceto a conta de juros, para facilitar. Então, assim, eu tiro a discussão do juro da dívida pública, tá certo? Aqui eu estou tentando apenas ser mais descritivo, depois nós vamos discutir os impactos disso, impactos, inclusive, do ponto de vista político, das desigualdades sociais, entre outras coisas. Mas eu vou pegar essa meta, né, e vou dizer, olha, quanto eu estimo de receita? Então, vamos dizer, eu estimo 10 unidades de receita, estou falando um número qualquer só para simplificar o argumento. E vou fixar despesas. Como é que eu vou fixar despesas? Vai depender da meta de resultado primário que eu defino na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O primário aí é o que exclui tudo que é financeiro, aí em particular a conta de juros. Por isso que, então, toda vez que eu falar primário, é aquilo que exclui o financeiro, o que é financeiro, em particular a conta de juros. Então, se eu falo que eu vou ter uma meta de 2, eu tenho que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que gastar 2 unidades, se eu tiver uma receita fixada em 10, vocês vão concordar comigo que eu vou estabelecer a despesa em 8, certo? Para ter uma meta de 2. Isso traz uma série de problemas sobre os quais eu vou falar adiante. Mas, além disso, né, alguém achou que não era uma regra suficiente para... digamos assim, como um princípio de responsabilidade fiscal, porque essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, instituíram a partir de 2016, né, vigorando a partir de 2017, o teto de gastos, como vocês sabem, que é uma outra restrição fiscal, que ela vai dizer o seguinte, a despesa que vai ser fixada na Lei do Orçamento, ela não pode superar o teto que eu tinha do ano anterior, mais a inflação deste mesmo ano anterior, ou seja, eu juro que não é Covid, é a seca que eu estou cheio de alergia. Desculpem. Então, vamos lá. Eu vou ter... vejam, aqui a regra do teto ela vai dizer o seguinte... ela começou em 2017. Aí, em 2017, fizeram uma regra que era assim... eu pego o que eu gastei em 2016 e faço que essa despesa em 2017 não possa crescer mais do que eu estimava lá, que seria o índice de inflação. A partir de 2018, até 2036, uma regra, portanto, de longo prazo, de 20 anos, né, que começou em 17 e vai até 36, eu só posso pegar o limite que eu tinha do ano anterior e atualizar pela inflação. Então, vejam o seguinte, vejam se concordam comigo. Se a despesa ela só vai crescer para recompor a inflação do exercício anterior, eu estava conversando aqui com a colega que trabalha no hospital lá em João Pessoa, a população cresce, certo? Segue crescendo. A população idosa, hoje no Brasil, cresce a quase 4% ao ano. A gente sabe que a transição demográfica impõe, né, custos mais elevados, por exemplo, para o SUS ou para o sistema de hospitais universitários. Esse custo, né, falando em termos assim de pressões sobre a rede, né, porque a rigor essas pessoas têm direitos, mas assim, do ponto de vista das pressões sobre o sistema, eu preciso dotá-lo, né, das capacidades de atender, por exemplo, as pessoas nesse contexto de transição demográfica. Se eu deixo de considerar o crescimento da população, ou até o crescimento da população idosa, para entender que limita o crescimento do gasto à inflação, é como se eu estivesse dizendo que o gasto por habitante vai cair, vocês concordam? O gasto real, porque o gasto só repõe a inflação. Mas, além da inflação, eu tenho crescimento da população idosa, um conjunto de problemas e de pressões, né, que são exercidas contra um conjunto de políticas públicas. Ora, então, na prática, a regra está dizendo o seguinte, o gasto por habitante no Brasil, ao longo do tempo, vai cair, porque ele só vai repor a inflação, ele não vai repor, por exemplo, o crescimento populacional. Uma outra maneira de visualizar isso é o seguinte,
Bom, por piores que sejam os governos, é difícil que um PIB caia por 20 anos. Né? Assim, então, quando a gente fala assim, o PIB esse ano deve crescer 2,5%, né? Mais ou menos as estimativas as estimativas estão migrando para esse número, 2,5% a 3%. Quando a gente fala isso, esse crescimento é acima da inflação. É o que a gente chama de crescimento real. Assim, quando vocês ouvem assim, o PIB vai crescer X, esse X já é alguma coisa acima da inflação, tá certo? Então, se a despesa não cresce acima da inflação, mas o PIB vai crescendo ao longo desses anos todos, ainda que em um ano ou outro tenha decréscimo, né, ele se retraia, no fundo, essa regra do teto de gasto, ela é uma regra que exige que a despesa vá caindo em relação ao tamanho da economia. Vocês entendem? Quer dizer, o PIB cresce, a despesa não, a despesa só repõe a inflação, então a despesa vai sempre cair como proporção do PIB. Então, na verdade, essa regra do teto, já analisando para voltar ao quadro ali, é uma regra, como se você tivesse um teto na sua casa, que cada dia ele fosse caindo um pouquinho mais, ele fosse um teto decrescente e, portanto, te impondo restrições cada vez maiores, que você vai baixando assim, né, para ele, para não ultrapassá-lo, para não estourá-lo, e quando você vê, você está tão agachado que você não consegue nem ficar em pé. E, na verdade, essa é uma boa figura, uma boa imagem, porque o que acontece, e já vem acontecendo, eu vou mostrar os dados com as políticas públicas, é que elas já estão se restringindo a um ponto tal que elas já não conseguem mais ficar de pé, elas não conseguem operar, digamos assim, em patamares que já não eram os ótimos, mas anteriores ao teto de gastos, né? Então, percebam o seguinte, isso independe da arrecadação, porque a regra é uma regra que se aplica à despesa. A despesa não pode crescer acima da inflação. Mas agora mesmo, você teve um choque de commodity, né, que já está, inclusive, revertendo, e isso acelerou a arrecadação, porque, quer dizer, por exemplo, né, para deixar mais claro, minério de ferro, petróleo, toda vez que essas coisas aumentam, o Brasil é grande exportador, né, desses produtos primários, a arrecadação do governo sobe demais, porque, por exemplo, o governo recebe royalty. O royalty, por exemplo, do pré-sal é 15% de um barril de petróleo. Se o barril vai a 120, o royalty é 15% de $120, entende? Então, o valor explode. E quando o valor explode, a arrecadação sobe muito. A mesma coisa o minério de ferro. Quando a arrecadação subiu, o que aconteceu? O governo gastou mais por causa disso? Não, porque o teto de gasto não permitia, porque ele é uma regra aplicável à despesa. Mas, Bruno, você acabou de falar que tinha uma regra de resultado primário também, que é justamente a relação entre a receita e a despesa. Então, o que acontece com essa regra? Quando a receita melhora, eu falei assim, né, eu dei o exemplo hipotético dos 10 unidades de receita. Eu poderia gastar 8, porque eu tinha que fazer uma meta de 2, né, um superávit de 2. Só que se a minha receita, em vez de 10, ela for reestimada para 15, eu estou bem demais, porque aí eu vou poder gastar mais, entendem? Só que, como eu tenho o teto de gasto, eu não posso gastar mais. Agora, vamos fazer o raciocínio inverso. E quando a receita cai? Poxa, Bruno, você falou que a receita ia ser 10, mas entrou uma crise e a receita virou 8. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cumprir o teto do mesmo jeito, de gasto, eu tenho limite, só que eu vou ter que me adaptar para cumprir também a meta de resultado primário. Então, eu vou ter que diminuir o meu gasto para cumprir a meta. Então, vejam, para cima, o teto vale como uma restrição para gastar mais, porque ele é um limite aplicável à despesa, independente da receita. Para baixo, você tem uma despesa programada no teto, portanto, sem considerar o PIB, sem considerar a população idosa, entre outras coisas. E quando frustra a receita, eu vou ter que baixar a minha despesa porque eu tenho que cumprir a outra regra, que é dada por essa relação, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a meta de resultado primário, que é dada pela relação entre receita e despesa, exceto a conta de juros. Então, nós temos um regime fiscal com regras sobrepostas, que juntas, na prática, significam o seguinte: vale a mais rígida. Para cima, vai sempre valer o teto, porque não vai poder gastar mais se a gente tiver um comportamento da receita melhor. Para baixo, o teto já é restritivo, porque ele só considera a inflação, mas se não tiver arrecadação, eu vou ter que contingenciar despesas para me adequar a essa outra regra, que é a meta de resultado primário. Então, tem mais restrições, mas essas duas
já são suficientes, né, para a gente começar a, digamos assim, problematizar a maneira que o orçamento é feito. Porque quando eu digo assim, gente, é isso que eu queria dizer a vocês. Mas no orçamento público esse ano só tem X, só tem dinheiro para X. Primeira coisa que eu queria, né, assim, muito pactuar com vocês, se vocês concordarem comigo, é assim, parar com essa história de dizer que quando não tem orçamento não tem dinheiro. Porque o que eu tenho são essas regras que limitam a capacidade lá, de fixar a despesa de acordo com o que eu expliquei anteriormente, entendem? Não é que não tem dinheiro. Não tem a previsão do orçamento. Por quê? Porque essas regras limitam a capacidade de você fixar a despesa acima de determinado patamar. E mesmo, muitas vezes, que eu fixo a despesa em determinado patamar, se houver frustração de receita, ou, eu vou explicar adiante, se houver problemas de ter que acomodar mais gastos no teto, eu vou ter que contingenciar algumas despesas para colocar outras no lugar, que é o que está acontecendo agora. Se a gente chegar vivo, mais à frente a gente vai conversar sobre isso. Vocês sabem que isso é um método, né? De ficar dizendo que eu não vou tratar disso agora, porque eu vou tratar depois, é só para não falar, né? Vocês sabem. Mas isso, então, é muito importante, porque as pessoas falam assim, mas não tem dinheiro. As pessoas confundem um problema de caixa, de liquidez, com um problema de orçamento, entendem? Assim, com um problema de ter previsão no orçamento. E por que não tem previsão? Basicamente por conta dessas regras. Esse raciocínio, gente, é o centro do que nós vamos discutir daqui para frente. Está claro isso para vocês? Se tiver dúvida, assim, Bruno, pelo amor de Deus, sua didática é péssima, explica isso direito e tal, podem falar. Mas é muito importante a gente assim, compartilhar esse entendimento para embarcar aqui na mesma viagem, tá certo? E aí, pelo que eu expus, quando você, por exemplo, tem uma frustração de receita ou precisa incorporar no teto de gasto uma nova despesa e não tem espaço, porque o teto não te deixa gastar acima da inflação, você precisa fazer um contingenciamento, ou seja, você precisa limitar um recurso que está previsto no orçamento, você precisa bloquear aquele recurso para caber uma outra despesa ou simplesmente para cumprir a sua meta de resultado primário, né, para cumprir aquela meta entre receita e despesa. Se frustra a receita, eu vou precisar limitar a minha despesa. Então, muitas vezes, eu até tenho o orçamento disponível e previsto na lei do orçamento, mas o que vai valer mesmo é aquele terceiro ponto lá. É um decreto que vai dizer assim, olha, dentro do que está previsto no orçamento, você tem, vamos lá, voltar aos 10. Tal órgão, o Ministério da Educação, tem 10 unidades monetárias previstas. Dessas 10 unidades, o limite dele vai ser 8, porque eu estou segurando 2, porque eu precisei fazer o quê? Um contingenciamento, tá certo? E por fim, né, dado esse contingenciamento, os órgãos têm um limite para executar. Esse limite é dado por esse conjunto de regras que eu acabei de mencionar, e os órgãos fazem o empenho, né, a liquidação e o pagamento desses valores, ou seja, a execução propriamente dita do orçamento até o fim do ano, e esse processo é reiniciado no ano seguinte com a mesma coisa, teto de gasto, estimativa de receita, considera principalmente essas duas regras que eu falei, o teto e a meta de resultado primário, estima a receita, fixa a despesa e tudo segue novamente, tá bom? Esse é o, digamos assim, o processo orçamentário e nos seus termos mais gerais, mas já salientando que é muito importante lembrar que nessas duas primeiras etapas, digamos assim, estão subentendidas, ou está subentendido, melhor dizendo, o impacto decisivo dessas regras fiscais, limitando a capacidade de fixar determinadas despesas no orçamento. Ainda, repito, que eu tenha arrecadação para financiar determinado gasto, né? Só vou dar uma palhinha assim de 30 segundos. Essa sobreposição de regras, teto, meta de resultado primário, o teto limitando a capacidade de aumentar o gasto, ainda que eu tenha arrecadação, que justifica, do ponto de vista técnico, não estou falando do ponto de vista político, que justifica do ponto de vista técnico, por exemplo, essa última emenda à Constituição que aumentou o Auxílio Brasil para R$600. Por que vocês acham que precisou de uma PEC para fazer essa autorização? Tem a discussão das restrições eleitorais, que é um outro debate, que eu não vou também entrar aqui por economia de tempo, mas do ponto de vista estritamente aqui fiscal, o que acontece? Não bastaria o governo prever, mandar um crédito, alterar o orçamento e prever os R$600 no orçamento?
Por que ele não faz isso? Porque o teto de gasto não deixa, ele estouraria o teto de gasto, o limite dado pelo teto. Mas, Bruno, você acabou de dizer que em 22 a arrecadação bombou, né? O governo faz um relatório periódico, né, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele mostra se ele está cumprindo essas regras. No caso da meta de resultado primário, aquela que é dada pela receita menos a despesa, exceto os juros, eu vou repetindo assim para ficar na cabeça mesmo, o que o governo mostrou, por exemplo, nos relatórios? Ele tinha uma folga para cumprir a meta, pasmem, de mais de 100 bilhões de reais. Alguém até me falou, Bruno, não é possível, isso é mentira. Tá? Eu tive que mostrar o relatório. Tinha 100 bilhões de reais de folga. Então, por que o governo usou os 100 bilhões para financiar os 40 lá que estavam na PEC? Porque o teto não deixa você gastar ainda que você tenha arrecadação. Então, o que o governo fez? Eu preciso de uma PEC, porque o teto de gasto está na Constituição, para mudar e criar uma exceção ao teto para poder fazer esse gasto, ainda que eu tenha arrecadação, compreendem? E aí, é claro, uma das coisas às quais nós vamos chegar é que acaba que as regras a gente chama isso de austeridade fiscal, ou regras de controle fiscal, se vocês preferirem, cada vez mais no Brasil funcionam seletivamente, né? Aos amigos, tudo, né? Aos inimigos, infelizmente, há quem tome a cultura, a educação, a saúde, a ciência como inimigos, as regras de controle fiscal, de modo que você diga, olha, tal despesa seria excelente, muito justo, mas não cabe no teto. Mas quando há interesses envolvidos, você aprova uma PEC flexibilizando o teto para caber determinada despesa. E aí, casem isso com aquela questão que eu coloquei há pouco, eu falei, como era um problema de falta de dinheiro, porque aí os defensores dirão o seguinte, veja, o Estado está quebrado, poxa, você quer fazer mais gasto. E aí eu pergunto, mas escuta, o Estado que estava quebrado não é o mesmo que vai financiar 40 bilhões em benefícios, né? Então o Estado não estava quebrado. Entendem a diferença entre as regras permitirem a previsão orçamentária de determinadas despesas versus não ter dinheiro para fazer determinada política? Essa diferença é crucial. Pode passar? Se eu ficar esse tempo todo num slide, né, vocês devem estar imaginando, eu vou acabar às 9, né, da noite, mas é porque eu me programo realmente para esse primeiro slide ser mais assim, denso, explicativo, né? Bom, aqui eu não vou me repetir, mas basicamente eu vou deixar, eu sei que está muito pequeno, é difícil enxergar, eu não sei se vocês têm um grupo, se quiserem compartilhar, podem, né, mas basicamente eu trato de explicar que regras são essas que presidem a elaboração do orçamento, essas regras fiscais, especialmente o teto e a regra de resultado primário. Como eu já falei de ambas, eu não vou repeti-las aqui nesse slide, tá certo? É só chamar a atenção que, além dessas, a Constituição já dava duas regras fiscais básicas, né? Uma é o seguinte, é uma coisa chamada regra de ouro. O que é essa regra de ouro? Ela diz assim, o governo pode até se endividar, se ele não tiver, porque a gente falou de resultado primário há pouco, né? Basicamente é o seguinte, se o governo tiver déficit primário, ou seja, ele estiver numa situação em que ele gasta mais do que arrecada, ele basicamente precisa se financiar para cobrir essa diferença. Em alguns países, não são muitos, é verdade, o governo faz esse financiamento direto com o Banco Central. Ele compra, o Banco Central compra títulos públicos, né, e coloca no caixa do governo, digamos assim, o valor correspondente a esses títulos. Ou seja, o Banco Central está financiando o Tesouro. É como se fosse criar moeda, entendem? Porque, basicamente, o Banco Central diz assim, olha, eu vou depositar aqui na conta única do Tesouro 40 bilhões, vamos supor, para pagar o auxílio. Esses 40 bilhões vão ser pagos pelo governo aos beneficiários, isso vai virar reserva bancária, certo? Isso vai ser depositado na conta dos seus beneficiários. Portanto, é uma moeda disponível, né? O gasto deficitário, digamos assim, o gasto sem cobertura de receita, ele corresponde a uma criação de moeda. E a Constituição, evidentemente, não restringiu que o governo se endividasse, que o governo tomasse dívida, mas previu o seguinte, olha, o governo só pode se endividar para financiar despesas de capital, né, que em tese, não é bem isso, mas eu não vou explicar isso a fundo aqui, em tese são despesas relacionadas a investimentos públicos. Qual era a ideia do Constituinte? Era dizer assim, essa despesa, porque assim, se eu vou tomar uma dívida hoje, ela é um fardo para gerações futuras, que vão ter que pagar os juros dessa dívida. Então, que se faça a dívida para financiar despesas que vão ter
digamos assim, retornos para a sociedade assim, por um período longo. Então, se eu fizer uma estrada, se eu aumentar o estoque de capital, vamos combinar, né, gente? Assim, dentro de uma visão mínima, né, de uma sociedade do conhecimento, essa visão é no mínimo atrasada, né, para não falar pior, porque evidentemente a maior, digamos assim, o maior benefício, né, para gerações futuras que o endividamento poderia gerar seria ele financiar, por exemplo, a política de educação, né, para a gente pensar em mentes, em alcançar um outro patamar de desenvolvimento. E a educação se faz, claro, em parte com investimento, construir o prédio do Instituto Federal, construir a quadra da escola, construir o laboratório de pesquisa dentro da universidade, comprar um equipamento, né, lá no hospital universitário, né, garantir o equipamento de última geração para fazer um exame e assim por diante, mas o básico é que, sobretudo, as políticas sociais não funcionam sem gasto corrente, sem gasto de pessoal, né? Sem gasto de funcionamento da máquina. Então, assim, não dá para fazer um corte que o gasto de capital é o gasto bom, o investimento é bom, né? E o gasto corrente é ruim, né? Porque as pessoas vão falar, não, mas gasta tudo em pessoal. Sim, porque educação se faz com o quê mesmo? Né? As pessoas, sei lá, não se faz com prédio só, né? Não se faz com concreto, com tijolo. Então, a regra de ouro tem um problema de concepção atrasado, né? Atrasada, digamos assim, e diversos países, inclusive, abandonaram a regra de ouro nos últimos anos. Inglaterra, Alemanha, e o Brasil continua. Só que a regra de ouro, ela tem o que a gente chama de uma cláusula de escape, que o Congresso pode autorizar o não cumprimento dessa regra. Para vocês terem uma ideia, em 2023, tem mais de 80 bilhões de reais descobertos no orçamento, né, no projeto que já foi encaminhado para o Congresso, por conta da regra de ouro. Então, se eu fosse cumprir a regra de ouro, eu precisaria contingenciar 80 bilhões de reais. Ou seja, é uma regra que se soma àquelas outras, sob esse argumento que o orçamento corrente deve estar sempre equilibrado. Ou seja, eu só posso ter déficit no que for gasto de capital. E aí, o que o governo faz? Ele coloca essa despesa no orçamento, mas coloca essa despesa sujeita a uma aprovação do Congresso para não respeitar essa regra de ouro. Hoje, né, hoje não, para 23, como eu estava dizendo, esses 80 bilhões estão colocados todos em benefícios previdenciários. Então, vocês imaginam a maluquice. Se o Congresso não autorizar o governo a não cumprir a regra de ouro nesse valor de 80 bilhões, o governo não paga 80 bilhões em benefício previdenciário. Teve ano aí para trás, que eu não sei se vocês perceberam ou ouviram algo a respeito, era assim, tinha mais de, acho que 200 bilhões fora da regra de ouro, que o Congresso precisava autorizar o governo, então, a gastar. Uma boa parte estava em salário do funcionalismo, entendeu? Então, assim, simplesmente as pessoas iam ficar sem receber salário porque não tinha autorização do orçamento. Então, essa regra é um pouquinho diferente das outras, porque muitas vezes a despesa ela vai estar no orçamento, mas ela vai estar, digamos assim, com um xizinho, dizendo assim, ó, é despesa condicionada à aprovação do orçamento. Então, vejam, no fundo eu tenho 4 regras, as duas que eu já citei, o teto e a meta de resultado primário, da LRF. Eu tenho a proibição do Tesouro ser financiado diretamente pelo Banco Central, né? É claro que a ideia aqui é limitar a capacidade de emissão de moeda, no fim das contas é disso que se trata, né? Porque o Banco Central, como eu disse, simplesmente creditaria a conta do Tesouro, que por sua vez pagaria, né, os beneficiários, ou seja lá quem for, com aqueles recursos. E tenho, por fim, a regra de ouro, que, como eu disse, limita o endividamento às despesas de capital. Essas regras é que, no fim das contas, estão presidindo, do ponto de vista macro, a elaboração do orçamento. Então, assim, em resumo, a gente usa um economês horroroso, mas que eu tentei explicar com mais simplicidade, digamos assim, há pouco, que é assim, o grande resumo o modelo fiscal brasileiro ele é muito ruim, porque o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela exige o quê? Que eu corte despesa quando frustro receita, certo? Acho que isso ficou claro, né? Quando que eu frustro receita? Basicamente quando eu tenho crise, né? Crise econômica, quando eu tenho crise. Aí você fala assim, mas Bruno, por exemplo, 21 não era um ano tão bom e teve aumento de arrecadação.
aí é essa peculiaridade de um choque de preço de commodity, né, dessas coisas que o Brasil exporta, de uma inflação muito alta, e a inflação, por incrível que pareça, é amiga da arrecadação, né? Ela é inimiga do povo, porque tira poder de compra, mas ela ajuda o Estado a arrecadar mais. Então, aí é uma peculiaridade. Mas, em geral, quando os países estão em crise, a arrecadação cai, né? 2015, por exemplo, é um bom exemplo, né? O ministro da Economia à época, o Joaquim Levy, achou por bem fazer um enorme ajuste fiscal para quê? Para cumprir a meta de resultado primário. Então, você tem dois tipos de despesa no orçamento, à luz da obrigatoriedade. Uma despesa obrigatória, por exemplo, gasto com pessoal, e uma despesa discricionária, uma despesa que você pode ou não fazer. O que é a despesa discricionária? É justamente funcionamento da máquina, investimento público. Então, quando você diz que vai cortar gasto para cumprir a meta de resultado primário, a primeira vítima é o investimento. Só que tem um problema. Se você pega, por exemplo, investimento em habitação, ele tem efeitos que a gente chama multiplicadores sobre a renda e emprego muito altos. Ou seja, ele ativa a construção civil, que vai empregar muita gente, que vai contratar, né, a gente chama efeitos encadeadores para frente e para trás, ou seja, ele vai contratar todo um setor, vai contratar cimento, vai contratar sei lá o quê, vai contratar ferro, né, essas coisas todas, e esses setores, por sua vez, vão fazendo novas contratações, entende? Então, quando começa a parar, por exemplo, o conjunto de encomendas de novas habitações, de novos projetos habitacionais, a economia vai desacelerando, porque você vai tendo efeitos ao longo de toda a cadeia. Então, quando você, diante de uma crise, corta esse tipo de despesa para cumprir a meta de resultado primário, é como se você dissesse assim, eu vou equilibrar o orçamento para desequilibrar a economia, não faz sentido nenhum. É o que a gente chama de procíclico, ou seja, o ciclo econômico está em baixa, e aí eu corto despesa e piora ainda mais a economia, que é uma espécie de ciclo vicioso, né? Que aí, ao piorar a economia, a arrecadação piora, as contas pioram de novo e eu faço um novo corte. É só vocês verem, nenhum ajuste fiscal funcionou bem em momento de crise. Porque as contas só vão bem quando a economia cresce, porque a receita precisa crescer junto, né? Então, a visão que se adotou no Brasil era basicamente o quê? A partir de 2016, diante da recessão, de se fazer um corte, basicamente pelas despesas, por isso o teto de gastos foi feito da forma como foi, né? E isso não levou o Brasil, por exemplo, a voltar a ter um orçamento equilibrado. Ainda em 2023, a previsão do orçamento é o quê? De déficit. Déficit primário, novamente uma previsão de déficit, porque é um país que não cresce, esse ano vai crescer um pouquinho, ano que vem vai crescer, a previsão é crescer 0,4, quer dizer, é basicamente uma estagnação da economia, entendem? Então, a gente diz que esse modelo é procíclico, para baixo, ou seja, você tem que fazer cortes quando a economia vai mal, piorando ainda mais a economia, mas para cima ele é acíclico, ou seja, ele não melhora o gasto quando a economia cresce. Por conta de quem? Do teto de gasto, como eu estava explicando, porque o teto limita, né, o gasto à inflação, como diz o poeta, haja o que hajar, né? Quer dizer, independente do que acontecer com a receita, não pode crescer. Então é um modelo assim, muito ruim, digamos assim, do ponto de vista do financiamento das políticas e do estímulo à economia. O colega lá no fundo, por favor, querido. Esse estado de calamidade que foi decretado pelo governo, ele não permite estourar o teto de gastos e virar lei de responsabilidade fiscal? Ele não é considerado gasto sem previsão de receita? Então, questão fundamental, né? Eu ia passar na frente, mas só para naquela enrolação, né? Agora você me pegou, agora lascou. Porque eu não sei responder. Mentira. Não, aí o que acontece? Nesse caso, você mencionou um ponto muito forte, que está nesse slide, que é o seguinte. Esse modelo é insustentável. Vejam do que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando a economia cresce, o gasto não cresce. Quando a economia cai, o gasto precisa cair junto, piorando a economia. E, independente do que acontecer com a economia, eu tenho um limite para as despesas, que, na verdade, é um limite que vai baixando o gasto, por exemplo, em relação ao tamanho da economia, em relação ao PIB, certo? Isso foi o que nós falamos até aqui. Com isso, vão cabendo cada vez menos coisas no orçamento. Um aspecto que é importante mencionar, e aí eu vou responder objetivamente a sua questão, é o seguinte: certos gastos, pela sua dinâmica, continuarão crescendo, independente do que o teto de gasto diga, porque o teto é um limite para as despesas globais, ele não se aplica a cada área, entende? Então, o que acontece?
Pega o gasto previdenciário. Mesmo depois da reforma da Previdência, e isso aqui não é uma crítica da minha parte, é uma constatação dos números. O gasto com o regime geral de Previdência segue crescendo. O que a reforma fez foi desacelerar o crescimento, mas ele segue crescendo acima da inflação. Então, assim, a aritmética da mais básica. O teto me deixa gastar 10. Se eu só posso... esse 10 é o quê? Resultado do limite que eu tinha mais a inflação, certo? Então, o gasto como um todo só pode crescer acompanhando a inflação. Mas se um gasto, que é muito significativo dentro desses 10, cresce acima da inflação, concordam comigo que outros vão ter que decrescer, vão ter que crescer menos que a inflação? Ou seja, vão ter que cair em termos reais. E, assim, não tem mistério. Então, quando os gastos têm que cair em termos reais, ou seja, cair, eles não sequer a reposição inflacionária, eles compram cada vez menos coisa, eles pagam cada vez menos coisa. E é isso que justifica o primeiro corte, por óbvio, em despesas discricionárias, funcionamento da máquina, investimento. Então, o investimento hoje nem sequer repõe o que a gente chama de depreciação, né? Que é a perda de estoque de capital, porque ele vai depreciando, a estrada deprecia. Não é por outra razão, minha gente, que nós estamos vendo coisa cair, entendeu? O investimento hoje público federal, ele não repõe nem a depreciação, quanto mais aumentar esse estoque de capital. O funcionamento da máquina, muita gente aqui sabe, né? A colega vai poder falar, por exemplo, muito bem sobre isso. A gente vê muitas vezes o quê? Uma depreciação da capacidade de funcionamento dos locais onde a gente trabalha, né? Não tem estrutura adequada, não tem material adequado, né? E eu nem falei, eu estou falando só do discricionário, depois não vamos falar de pessoal. Então, o que acontece? Você tem, só o último exemplo, que eu gosto muito da concretude, sabe? Para a gente entender que nós não estamos lidando com regras genéricas e tal. INSS, a fila para você conseguir processar os pedidos de aposentadoria, de benefícios de prestação continuada, os benefícios pagos, né, pelo INSS, a fila é gigantesca. O INSS não tem capacidade hoje de processar essa demanda, as pessoas simplesmente não estão tendo os benefícios, porque elas estão esperando. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Não tem estrutura, não consegue investir em sistema de informação para processar essas coisas mais rapidamente. Então, tudo isso vai significando o seguinte: perda, redução ou precarização de serviços públicos. E aí, chega uma hora que as coisas ficam tão insustentáveis. Por exemplo, vem uma pandemia. Aí eu cheguei na sua questão. Até agora você está falando, o cara está me enrolando demais, velho. Vem uma pandemia. O que estava acontecendo na passagem de 19 para 20? De 19 para 20, justamente essa questão da sobreposição das regras que eu mencionei, meta de resultado primário e teto de gasto, a economia já estava desacelerando. Então, vocês podem pegar, dar uma gulgada aí e ver assim, contingenciamento 2020. A equipe econômica naquele momento já estava dizendo assim, a gente vai ter que fazer um contingenciamento porque não vai ter receita para cumprir a meta com essa despesa que nós temos. Ou seja, é aquela situação que eu falei, já tinha o teto limitando, mas a despesa ia ficar abaixo do teto porque ia ter o contingenciamento lá, vocês lembram lá do decreto que eu falei de contingenciamento, porque não ia ter receita suficiente, porque a economia desacelerava. Era assim que o Brasil ia entrar na pandemia, que estourou ali em março, não é isso? O primeiro caso acho que é finalzinho de fevereiro. Então, quando se olha para aquela situação, fala assim, com essas regras, nós não vamos conseguir nada. E aí, nem vou entrar no debate político, do governo, da pandemia, mas pelo menos o Congresso Nacional, assim, olha, nós vamos precisar rediscutir isso. E aí, o que se fez? O governo, primeiro, encaminhou para o Congresso um decreto de calamidade, né? Esse decreto já tem previsão constitucional, está na lei de responsabilidade fiscal, dizendo o seguinte: se entrar em calamidade, não precisa cumprir a meta de resultado primário. Ou seja, mesmo que eu não tenha receita para aquela despesa que eu vou fazer, dada a meta com a qual eu me comprometi, não importa, eu não preciso cumprir meta, eu posso gastar sem cumprir a meta. Vejam de novo que o problema não é falta de dinheiro. Se eu suspendo a meta e gasto, concordam comigo que, por definição, o tal do dinheiro que tinha sumido, né, não é um problema. A gente depois até vai tentar discutir essa questão, o que é o dinheiro para o governo federal, né? Que as pessoas pensam que tem um cofrinho com dinheiro lá, e não é bem assim que funciona, não. Mas, enfim, só que isso não era suficiente, porque mesmo que não precisasse cumprir a meta de resultado primário, o que eu precisava? Não cumprir quem? O teto. E a própria regra de ouro, porque a arrecadação caía. O governo ia precisar se endividar. Se endividar para quê? Pagar principalmente o auxílio emergencial.
O auxílio emergencial é gasto corrente, não é gasto de capital. Então, eu também teria o problema da regra de ouro. E aí, o que o Congresso fez? Essa foi uma coisa do Congresso da qual nós participamos. Fez uma coisa chamada orçamento de guerra, né, uma PEC, que diz assim, ó, na pandemia, em 2020, não tem que cumprir essas metas todas, essas regras todas. Então, eu posso fazer as despesas fora do teto de gasto, por créditos extraordinários, não preciso cumprir a regra de ouro, e o estado de calamidade já garante que eu não preciso cumprir a meta de resultado primário. Com isso, minha gente, o Brasil gastou 525 bilhões de reais em 2020. Vejam a diferença entre não ter previsão do orçamento por conta dessas regras e não ter dinheiro. Ora, de onde apareceram 525 bilhões de reais, entendem? A diferença é muito flagrante. Dos 525, cerca de 300, em números redondos, foram auxílio emergencial. A resposta do governo à pandemia, por óbvio, foi uma catástrofe, foi horrorosa, mas não fosse essa flexibilização do aparato fiscal, deste regime fiscal, a situação seria mais grave ainda, porque as pessoas não teriam um mínimo de renda e assim por diante. E aí já te passo, a ideia que eu estou querendo dizer é o seguinte, neste caso, a meu ver, foi absolutamente legítimo flexibilizar esse arcabouço. Mas quando você vem, já desde 2019, todo ano tem uma flexibilização desse arcabouço para propósitos mais ou menos legítimos. Teve em 19, teve em 20, que é essa que nós falamos, teve em 21, em 22 teve, e agora em 22 teve de novo. O que eu acho? Né? Na cercania do processo eleitoral, flexibilizar o teto, como eu falei, para pagar benefícios, mostrando de novo que o problema não é dinheiro. Agora, então hoje nós temos um regime fiscal que é assim, ele limita arbitrariamente o orçamento, essa limitação gigantesca impede que o governo desenvolva uma série de políticas públicas, responda à pandemia, assim por diante, responda ao contexto de aumento da pobreza, né, como foi agora, recentemente, e aí fica suscitando o tempo todo essa flexibilização, né, por PECs que vão dizer, pode gastar fora das regras. Né? Então, é basicamente isso que aconteceu, beleza? Não, então, como eu te disse, eu acho que há demandas mais ou menos legítimas, dependendo da demanda. Há também a questão do tempo em que as coisas são feitas. Você não reage, digamos assim, a uma conjuntura de aumento da pobreza, da fome, e depois você, em determinado momento, arbitra que determinado gasto vai caber no teto. Eu acho que a crítica aqui, o Bruno, falando pessoalmente, é isso, é um regime fiscal que ele vai fazendo flexibilizações seletivas, dependendo, digamos assim, do interesse político. Ainda que essa flexibilização seja para gastos legítimos. E aí eu respondo de novo objetivamente o que você perguntou. Para mim é fundamental, né, flexibilizar o regime fiscal para pagar benefícios sociais nesse contexto. A minha crítica não é aos benefícios em si. Acho que eles são de elevadíssimo impacto social e, inclusive, econômico. Um dado muito importante é que, em 2020, né, a gente estava falando da suspensão do regime fiscal, a economia brasileira caiu mais ou menos 4%. Há estudos mostrando que não fosse o auxílio emergencial, essa queda poderia ter sido de 10% do PIB. Então, além de tudo, como esses auxílios estimulam o consumo das famílias, e o consumo das famílias é mais ou menos 60% da demanda que o Brasil tem, que a economia brasileira tem, isso reverte, claro, o mais importante é a questão social, mas isso reverte, inclusive, em melhora da arrecadação. Uma parte volta para o Estado. Então, além de tudo, é uma economia, desculpe a franqueza, uma economia burra. Porque ela, na verdade, é isso, fazer controle fiscal rigoroso no momento de crise, agrava ainda mais a economia e deixa as pessoas, que é o mais importante, sem nenhum tipo de apoio. Então, assim, eu acho de elevado impacto, né, para responder objetivamente a sua pergunta, ampliar os gastos com transferência de renda. O problema, para mim, é que essas flexibilizações têm sido feitas em momentos específicos, para atender a determinados interesses, e muitas vezes voltando para o patamar anterior. Porque, por exemplo, pegue 2020, flexibilizou. Aí o gasto foi 26% do PIB. Né? Fez um déficit primário, para falar lá da lei de responsabilidade fiscal, de 10% do PIB. Quando chegou em 21, cortou tudo e voltou para o teto.
Aí, quando voltou para o teto em 21, a despesa despencou. Vocês devem se lembrar, no primeiro trimestre, acabou o auxílio, acabaram as políticas de apoio emergencial, tinha o Pronamp, o BEM, que é um programa de apoio aos trabalhadores formais, repasses do SUS não aconteceram, e aí quando se viu que, evidentemente, a pandemia voltou a recrudescer em 21, aí se tentou um arranjo, que eu não vou nem entrar muito aqui nele, mais ou menos informal, de fazer de novo gastos fora do teto. Mas vejam, então fica uma espécie de sanfona, entendem? Você flexibiliza um ano, depois volta. Então, com isso você faz uma contração fiscal, ou seja, uma redução do gasto, no momento que a economia nem se recuperou ainda. Então, as pessoas ficam desassistidas, você flexibiliza ali para atender uma questão específica e depois volta para ele. Esse é o problema. O que está acontecendo no orçamento de 23, que já foi encaminhado ao Congresso, é exatamente isso. Você flexibilizou o orçamento em 22 duas vezes, primeiro para aumentar o benefício do auxílio para 400 e agora para 600, a despesa subiu. Então, ninguém acredita no projeto de lei de orçamento de 2023, porque a despesa vai fazer assim, num ano que, como eu disse, se espera uma estagnação do PIB. Então, esse corte de despesa vai contribuir para a estagnação da economia, que você vai tirar a renda das pessoas, e as pessoas vão ficar desassistidas. Não é por outra razão, que dia sim, dia também, se fala o que nos jornais? Todo mundo sabe que vai ter que ter mudança nesse arcabouço. Então, assim, é uma coisa sem sentido. Ele é muito rígido, ele serve para evitar determinados gastos, se flexibiliza seletivamente outros, e fica uma incerteza muito grande, porque para o próprio mercado, né, que quer estabilidade nas contas públicas, ele não sabe muito bem em que ele se ancora, porque tem o teto, mas toda hora ele é flexibilizado, entende? É uma regra assim, muito rígida, mas não crível, pouco crível, porque ela é mudada a todo momento. Então, assim, hoje nós estamos, digamos, no pior dos mundos, porque eu crio instabilidade econômica, crio incerteza, mas ainda assim essas flexibilizações não dão conta de resolver, como eu disse, essas restrições crescentes sobre gastos discricionários, sobre investimentos, sobre gastos sociais, que são os números que eu vou mostrar aqui na parte final da minha apresentação. Eu acho que tinha alguém querendo falar. Eu vou pedir para o pessoal fazer as perguntas ao final. Tá bom. Ok. Pode passar? Gente, a gente precisa de agilizar um pouco, então vou pedir para todo mundo fazer as perguntas após a apresentação do Bruno, tá? Para poder ele conseguir levar adiante e a gente perguntar depois. Bom, dito isso, eu entro na parte final, né, da apresentação, que é o seguinte, é mostrar um pouco os números, eu não vou nem passar por todos, que há muitos, mas vejam o que eu falei aqui, ó, vou levantar um pouquinho aqui, pode? Do ponto de vista das... Pode? Olha o que eu estou falando, olha só, aqui ó, eu venho com a despesa aqui em torno de 19% do PIB, isso aqui é a suspensão das regras, entende? Vai a 26% do PIB, isso é o auxílio emergencial e tal, só que depois eu dou um tombo, então eu flexibilizo, volto ao teto, aí quando chega em 22, eu aumento de novo, porque são essas últimas flexibilizações, e depois, com o teto, essa estimativa oficial não é minha, a despesa vai cair de novo, para 16,7% do PIB. Quem vocês acham que vai pagar, por exemplo, uma redução de 2 pontos de PIB? É porque a gente fala 2 pontos de PIB, eu não sei se vocês têm ideia do que isso significa. Isso é mais ou menos algo como 200 bilhões de reais. Quem que vai ficar responsável por esse ajuste aqui? Gente, não tem, isso, é mais reforma, já se fala em nova reforma da Previdência, achatamento de salário de servidor, piora das condições de funcionamento da máquina, queda de investimento público, entendem? Então, pode passar? Esse é o... Pode passar? Isso. Então, assim, essa é a questão central. Este regime, ele contrata uma redução e uma precarização de serviços públicos, ao mesmo tempo em que você vai flexibilizando seletivamente os gastos, inclusive para absorver dentro do orçamento, mesmo nesse contexto, gastos de baixíssima qualidade, como as emendas de relator, né? Que são gastos sem critérios, gastos que atendem, digamos assim, muito mais a formação de maioria política no Congresso Nacional do que propriamente aos, digamos assim, anseios da população por mais e melhores serviços públicos. Eu vou mostrar um pouquinho esses dados. Isso aqui era uma provocação do acabou o dinheiro, mas eu já falei bastante nisso, né? A diferença entre não ter dinheiro e não ter orçamento. Vou citar um dado só para vocês. Os colegas que estiverem em São Paulo, né, eu peço desculpas, vocês vão descobrindo que eu só sei meia dúzia de coisas aqui e vou as repetindo. Esse é um dado que eu gosto de citar. 57 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal, vocês devem se lembrar que
que o Fundo Social ele foi previsto lá no pré-sal para transformar receitas do pré-sal em financiamento, sobretudo de educação, mas também de algumas outras áreas como saúde, né? Quando você olha as fontes do Fundo Social no orçamento, 57 bilhões migraram do Fundo Social em 21 e 22, só em 2 anos, tá? Para o pagamento da dívida pública. Por quê? Uma dessas PECs que flexibilizaram o teto, tinha a chamada PEC emergencial, vocês devem se lembrar, em 2021, tinha uma pequena maldade dentro dela que permitia que recursos parados no Caixa do Tesouro migrassem para o pagamento da dívida. E assim, isso aconteceu com o Fundo de Ciência e Tecnologia, com uma porção de coisas. Então, o que acontece? De novo, a diferença entre não ter dinheiro e não ter orçamento. Por que esse recurso não foi orçado? Por que esse recurso não estava no orçamento financiando a educação? Estou ficando repetitivo, mas desculpem, por conta do teto de gastos. Não adianta ter receita, porque eu tenho um limite à despesa. E como isso não vai para o orçamento, fica paradão no Caixa do Tesouro. O que essa PEC fez? Puxou todo esse dinheiro parado em fundos e os levou para a amortização da dívida. Então, só em 2 anos, 57 bilhões de reais do Fundo Social foram para a amortização da dívida. Por isso a provocação, né? Se acabou o dinheiro ou há regras que limitam artificialmente a capacidade do orçamento público atender, digamos assim, as demandas da população. Pode passar? Aqui o dado das despesas discricionárias, né, que são justamente as de funcionamento da máquina e de investimento. Vejam, por exemplo, aqui, né, em 2011, a diferença, né, para as despesas, por exemplo, aqui até 2019, antes da pandemia. Aqui volta a subir fundamentalmente por conta da pandemia, né, quando suspendeu as regras. Então, essa redução é uma redução assim, de 30%, gente, nas despesas discricionárias. Por isso eu digo que são essas de funcionamento da máquina, de investimento. Então, é por isso que eu digo a vocês que o ajuste vai sendo feito nessas despesas, o ajuste ao teto de gastos, precarizando, piorando, reduzindo a qualidade e a quantidade, né, de serviços públicos. Pode passar? Que na prática vira fila do INSS, fila para acessar benefícios, piora das condições de funcionamento. Esse é um dado de saúde que eu vou falar, outro dado depois, pode passar? Aqui a despesa com pessoal, né, porque eu mesmo sempre argumentei que como as despesas discricionárias, por definição, não são obrigatórias, elas são as primeiras vítimas dessas regras fiscais, né? Especialmente dessa combinação de teto e meta de resultado primário. Mas, desde algum tempo, na verdade, parte desse ajuste fiscal está sendo feito em cima do salário dos servidores públicos, né? Porque é muito simples. Se você congela o salário dos servidores, eles vão cair em termos reais, né? Eles vão cair, eles não vão nem repor a inflação. Nesse sentido, ele contribui para esse ajuste ao teto. E é o que você percebe aqui, ó. Ele vai sendo... vai se reduzindo o gasto com o pessoal. Então, toda vez que alguém diz que o gasto pessoal no Brasil está descontrolado, é simplesmente uma mentira, o gasto está caindo em termos reais, né, quando você considera a inflação. O gasto está caindo e, portanto, não só os gastos discricionários, mas também os obrigatórios, em particular os de pessoal, hoje contribuem para esse ajuste ao teto. Pode ir lá? Bom, aqui eu vou entrar nos últimos slides só para dizer o seguinte, os dados de 2023, esses não tinham, né, quando a gente foi fazer lá o evento em São Paulo, porque ainda não tinha orçamento. O orçamento de 23, só para não estranharem, já foi encaminhado para o Congresso, ele é sempre encaminhado até 31 de agosto do ano anterior ao do orçamento. Por isso que o governo Bolsonaro já encaminhou o projeto de lei para 2023. Bom, o que acontece, né? Aqui eu fiz uma seleção de algumas áreas relacionadas à ciência e tecnologia e depois à saúde. Isso tudo em termos reais, né? Porque o que importa reais de bilhões, aqui é reais de bilhões, mas tinha que botar assim, a preços de 2022, ou seja, em termos reais, tirando o efeito da inflação. Vejam, eu tenho... lembrei, desculpa, é porque aqui eu tenho a despesa nominal, a despesa sem a inflação, né, sem a despesa que se verificou, e aqui a despesa considerando a inflação, que eu vou sempre falar então da despesa real, da despesa que considera a inflação, beleza? Que desconta a inflação, desculpe. Então, a preços de 2022, em 2014, a CAPES
tinha um orçamento discricionário de 3 bilhões. E hoje, o CNPq, né? E hoje, esse orçamento é 1/3, né? Hoje não, em 2023 será 1/3 do orçamento de 2014. Faz parte desse processo de ajuste da discricionária. Então, o que é isso aqui? Por exemplo, é menos bolsa, né? Menos bolsa, uma série de pesquisas no Brasil, essas pesquisas que estavam em andamento, por exemplo, elas perdem recursos e param no meio do caminho, são descontinuadas, porque o CNPq vai reduzindo sua verba discricionária. Pode passar? Aqui é a mesma coisa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o FNDCT, que é o principal instrumento de desenvolvimento da ciência e da inovação no Brasil. Aqui é só a parte primária, ou seja, a parte que financia instituições de pesquisa, universidades, né? Você tinha uma despesa de 4,5 bilhões de reais em 2014, também a preços de 2022, tá? Comparando com o mesmo grau de inflação. E em 2023 ela deve ser de 2,7 bilhões. Eu vou só comentar bem rapidinho, o FNDCT, ele está em meio, digamos assim, está envolvido em uma polêmica atualmente, vocês podem olhar no jornal, está diariamente nos jornais, eu tenho falado sobre isso, inclusive, para a imprensa, que o que acontece? Tem uma lei que impede que se contingencie os recursos do fundo. Então, aquele processo de contingenciamento que eu mencionei não poderia se aplicar ao fundo. O que o governo vem fazendo? Ele encaminha leis para o Congresso. A lei de diretriz orçamentária, por exemplo, ele encaminha uma mudança a essa lei para permitir contingenciamento do fundo. Por quê? Porque a situação atual hoje tem as regras de controle fiscal. O governo tem demandas que tem que caber dentro desse orçamento, que ele não pode subir por causa do teto, certo? Tirando quando se dá lá por meio de PEC, quando se flexibiliza por meio de PEC. Aí ele faz uma flexibilização seletiva para atender a determinadas coisas, mas todo o resto continua sujeito ao teto. Então, por isso que eu brinquei, né? Aos amigos, a flexibilização e aos inimigos, o teto de gasto. Né? Ainda que os gastos flexibilizados sejam legítimos, como eu disse, eu não sou contrário a flexibilizar o teto para acomodar benefícios sociais de jeito nenhum. Então, mas aí o que o governo faz? Ele começa, por exemplo, ele tem que pagar as emendas de relator, porque esse processo todo ainda se dá em meio a uma piora muito grande da qualidade do orçamento. Hoje tem 16 bilhões e meio desse chamado orçamento secreto dentro do orçamento. Então, como eu tenho teto, para caberem esses recursos, ele precisa tirar outros. E aí, o que acontece? O Congresso não autorizou esse ano o governo a cortar os recursos da ciência. E ainda aprovou uma lei, que vocês devem ter ouvido, que foi feita pelo meu chefe, que chama Lei Paulo Gustavo, né, que prevê um aporte emergencial para o setor cultural. Com isso, o governo precisava acomodar essas despesas no orçamento. Então, o que ele fez? Ele contingenciou uma parte do orçamento, inclusive das emendas de relator, para caberem essas despesas. E aí, há uma semana mais ou menos, ele editou 2 medidas provisórias com o intuito de desfazer a decisão do Congresso, cortar esses gastos e fazer um desbloqueio de recursos que deveria sair hoje, amanhã, justamente por quê? Para pagar as emendas de relator. Então, não só os gastos, esse valor aqui já é considerando o corte que a MP permite fazer sobre a ciência em 2023 e em 2022. Esse fundo, ele tem recursos vinculados a ele. Ele não pede dinheiro para o Tesouro, mas esses recursos vão ser contingenciados justamente por quê? Para caberem essas emendas de relator dentro do teto de gasto. Entendem? Então, eu tenho uma outra perna desse regime fiscal, que é o clientelismo mesmo, que é assim, mesmo que os gastos venham se reduzindo como proporção do PIB, ainda assim eu tenho que acomodar dentro desses gastos decrescentes uma parcela crescente de gastos de baixa qualidade. E aí eu tiro da saúde, tiro da educação, tiro da ciência e aumento essas emendas de relator. Vou passar o último slide, aí eu não vou falar de todos esses, pode ir lá. Pode ir. Aqui é a chamada reserva de contingência do Fundo de Ciência e Tecnologia. O que é essa reserva de contingência? É o recurso que fica parado para não impactar o teto de gasto. Em 2015, 2014, praticamente não ficava nenhum recurso parado nele, né? Em 2016, esse recurso, estou sempre trabalhando com o real, que é esse aqui, já ficaram 2 bilhões parados, esse negócio vai crescendo até atingir 5. Aí o Congresso faz uma lei e proíbe, e o governo vai tentando burlar essa proibição com outras regras e volta a aumentar de novo, né? Então, desculpem, esse quadro, para mim, é muito ilustrativo. Que nós temos um regime fiscal com 3 pernas. Ele limita gastos centrais, inclusive para o desenvolvimento do país, como os de educação, de ciência e tecnologia, implica uma redução dessas despesas discricionárias, mas também as de pessoal.
ele absorve gastos de baixíssima qualidade, inclusive prejudicando gastos como esse aqui, e os gastos de baixíssima qualidade, eu me refiro especialmente às emendas de relator, e vai fazendo flexibilizações seletivas ao teto, quando há interesse político de fazê-lo, como eu já mencionei aqui. Pode passar? Pode passar? Aqui é das universidades, aqui é dos institutos federais, todo o mesmo sentido, né? As despesas discricionárias caindo, mostrando que na prática, essas regras fiscais, é como se elas materializassem um projeto de redução de serviços públicos, né? Pode passar? A Fiocruz, pode passar? Aqui, só para concluir, né, no caso da saúde, é muito interessante o que está acontecendo no projeto de orçamento de 23. Quer dizer, interessante nada, é muito ruim. Vou falar só de um número desses aqui para ser mais rápido. O orçamento da saúde, ele se sujeita ao teto de gasto, mas, além disso, a emenda constitucional que criou o teto de gasto também congelou o valor mínimo obrigatório a se gastar em saúde, né? Assim como fez para a educação também. O que acontece? Se o orçamento da saúde fosse regido pela regra anterior, que era assim, a saúde tem que gastar pelo menos 15% da receita corrente líquida, o gasto em 23 seria, o orçamento em 23 seria 172,6 bi. Mas como você tem que, como eles congelaram o valor mínimo obrigatório a se gastar em saúde, ele vai ser de 149,9. Isso aqui é menor do que o orçamento que a saúde tem em 22. E por que a saúde conseguiu um orçamento maior em 22? Pelas flexibilizações fiscais que foram feitas ano passado, PEC dos precatórios e tal. E esse ano ano que vem, desculpem, volta a se reduzir. E aí vejam, o orçamento reduz, e por outro lado, quais são as pressões sobre o SUS? Há uma fila crescente, por exemplo, para exame, cirurgia, né? Não me deixe falar bobagem, viu? Não é isso não. Demandas reprimidas na pandemia, que as pessoas não foram, né, ao hospital por óbvias razões, por razões sanitárias, agravaram suas condições de saúde, né? Só que, além disso, o governo está prevendo, dentro desse orçamento menor, 10 bilhões de reais para as emendas de relator. 10 bilhões. Então, para ele acomodar no orçamento menor da saúde 10 bilhões das emendas de relator, ele teve que reduzir uma série de gastos, né? Farmácia popular, por exemplo, ano que vem, o da gratuidade, você vai lá numa farmácia conveniada e pega remédio para asma, hipertensão, diabetes, reduziu quase 60%. Saúde indígena, quase 60%. A parte de educação, informação e saúde, que é a questão das residências, 56%. As emendas de relator, como eu disse, estão previstas dentro do orçamento da saúde em 10 bilhões, ou seja, tem 10 bilhões das emendas de relator como que consumindo os recursos da saúde e impactando esses setores. Nós, inclusive, né, rodamos esses dados, vocês devem ter visto por aí, por esses dias, isso foi, né, matéria do Estadão, entre outros veículos. Então, isso eu queria mostrar porque ele é um pouco a expressão, digamos assim, desse regime fiscal que nós temos, que aí eu vou concluir, que transforma, né, a elaboração do orçamento em uma dinâmica em que você tem limites crescentes às políticas públicas, né? Por outro lado, você absorve gastos de natureza clientelista e faz essas flexibilizações seletivas, mostrando que o problema não é a falta de dinheiro. A propósito da falta de dinheiro, muita gente fala assim, a questão é fazer uma reforma tributária e arrecadar mais. Isso é muito importante, eu até lá em São Paulo mostrei um dado que está aqui, mas não vou mostrar pelo tempo, mostrando que os mais ricos no Brasil pagam muito pouco imposto de renda. Mas vejam só, se eu aumentar o imposto de renda dos mais ricos, tributar renda e patrimônio, vamos supor, arrecadar 60 bilhões a mais por ano, qual vai ser o impacto hoje dado o teto de gasto? Nenhum, porque o teto limita a capacidade de gastar, entende? Vai virar o quê? Aumento do resultado primário para cumprir a meta da lei de responsabilidade fiscal. Então, minha gente, o que eu queria mostrar a vocês era como funciona a elaboração do orçamento e como essas regras fiscais que regem o orçamento público, na verdade, significam um projeto de você ir comprimindo, fundamentalmente, gastos muito importantes para a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que você vai, como eu disse, acomodando alguns outros gastos dentro do orçamento, tá certo? Então, essa última parte era para a gente entender que o orçamento público é uma peça política, em disputa política, e hoje ele, para mim, demonstra com muita clareza um projeto que passa pela redução, precarização e ajustes de serviços públicos, tá bom? Espero que eu tenha sido útil, se eu passei um pouquinho do tempo, peço perdão também e fico à disposição. Obrigadão. Obrigada, Bruno. Bom, gente, nós vamos abrir para as perguntas.
E eu queria só fazer um comentário aqui, porque realmente eu fiquei muito impactada com esses dados que eu descobri, li a respeito, né, uns dias atrás, que após 30 anos, o número de matrículas nas universidades federais deu um cavalo de pau. Em 2015, nós tivemos 3,8 milhões de estudantes disputando 230 mil vagas. E em 2021, foram apenas 1,5 milhão de estudantes. Então, houve uma queda de 60% na procura nas matrículas das instituições federais. E há uma pesquisa de um técnico, se não me engano, da UFRJ, que disse que isso se deve ao aumento do custo de vida, evidente, né? O desemprego, que obrigou os jovens a procurarem emprego para ajudar nas despesas familiares, esse desinvestimento, né, que o Bruno citou aí na educação, e isso levou à redução de bolsas, de auxílios, moradia, de transporte desses estudantes. E uma coisa que realmente preocupa é que, por exemplo, em 2011, você tinha 12 bilhões no orçamento para essas despesas essenciais das universidades, que é luz, água, segurança, limpeza. Em 2020, ela caiu para 5,7 milhões, e é esse o parâmetro que eles estão usando para voltar às atividades presenciais, né? Você tem essa redução drástica e que ela não vai permitir realmente que se volte ao presencial sem que haja um prejuízo enorme, né, nas despesas e nesses contingenciamentos internos da universidade para poder bancar essas outras coisas que, sem elas, não tem jeito da universidade funcionar. Aliás, sem nada, né? Sem dinheiro, a universidade não funciona. Então, eu só queria contar isso para vocês, que eu não sei se todo mundo viu esse resultado dessa pesquisa, né? Bom, quem vai querer fazer perguntas? Só um minutinho. Deixa eu anotar. A primeira pessoa que eu vi foi lá no fundo, e eu não sei. A Raquel, tá bom. Depois, a Raquel, o Wilson, o Vitor, aqui na frente, Elisete. Ok. Depois a gente passa para o lado de cá. Oi? Não, eu vou levar o microfone. Raquel, pode vir aqui na frente? É melhor para gravar. Que daí fica o registro na imagem ali. Aqui na frente, na tela. Aqui assim? Olhando para cá? Bom dia, pessoal. Será que podia voltar o último slide, por favor? Era uma curiosidade para entender qual é o discurso formal que se utiliza para... Está ouvindo? Está ouvindo? Tá, isso. Porque você disse que aqui, né, havia uma porcentagem, eu não sei se era de 15% atrelado ao PIB para gastos de educação, não é isso? Algo assim, educação e saúde. E eu não gravei em que momento essa porcentagem mudou para um número absoluto, né? Mas eu gostaria de saber qual é o discurso formal que se utiliza para isso. Só para eu entender qual é o jogo aí, qual é o discurso. Wilson. Bom dia, pessoal. Wilson, da UFC, Fortaleza. Eu queria saber, com relação a esse teto de gastos, que é essa emenda constitucional, qual seria, diante de uma possível configuração, que a gente espera que é uma mudança de configuração política do país, se há alguma perspectiva de que isso seja revisto, seja retirado, e como você vê a vontade política disso acontecer. Tá ok? Obrigado. Victor.
Bom dia. Primeiro queria parabenizar, Bruno. Eu acho que eu entendi 60% de tudo. Muito boa fala. Queria trazer para um universo mais micro, né? Eu acompanhei um pouco do orçamento da capacitação da universidade de 2014 até por volta de 2020, e a gente sabe que é meio um inferno astral para a gente fazer um processo de compra ou de contratação na universidade. E é uma série de relatórios, uma série de pendências que do que a gente tinha de resultado positivo e negativo, a referência que eu tive dentro da minha universidade é que de 2014 para cá isso não interferiu em nada. Então, era como se a gente mandasse inúmeros relatórios, ninguém via nada e o orçamento sempre vinha o mesmo, né? E aí, logicamente, você já dá uma explicação muito clara da questão dessa precarização do serviço público, mas a pergunta é em cima de se você tem uma referência ou sabe expor para a gente, nesses países onde houve essa quebra da regra de ouro, qual foi o movimento que foi feito, uma vez que a gente tem já como referência no Brasil esse excesso de controles e regras para processos de compra e aquisição. Elisete? Bom dia. Obrigada, Bruno, pela palestra. Minha formação também é economia, então eu adorei as falas. E eu queria te perguntar, para onde o dinheiro está indo desse superávit primário? Se a gente não pôde gastar, onde ele foi aplicado? E também perguntar se tu tem publicado artigos, alguma coisa, que eu vou dar uma olhada nos teus textos depois. Eu tenho, mas não recomendo, viu? Deixa que eu avalio. Eu só vou quebrar a fila para lembrar. Ontem me chamaram na TV Cultura para falar disso, e eu falei para minha mãe, mãe, eu vou falar, é uma coisa rápida, né, que você entra rapidinho e fala, na TV Cultura, você quer entrar? Ela falou, não, tem Pantanal. Bom, do lado de cá eu não anotei ainda, eu queria só anotar os nomes aqui para eu poder... O seu nome eu esqueci. Carla. Anselmo. Enio. Nilo. Shelly, você tinha levantado a mão, não? Mais alguém aqui, do lado de cá? Então, tem Carla, Anselmo, Enio e o Nilo do lado de lá. Você prefere responder ou prefere tudo? Então, tá. Então, vamos lá. Carla, por favor. Bom dia. Como representante de servidores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comecei a ter contato com essa questão de orçamento devido ao orçamento lá da universidade. Fiquei interessada em algumas questões e a pergunta que eu trago hoje aqui é mais de um universo estrutural. Você falou bastante no teto. E, assim, a gente escuta muito falar nessa questão do teto. Aí a minha pergunta... Há um teto geral e há um teto para as demandas específicas. Como é que funciona essa dinâmica? Seria isso. Obrigada e parabéns pela sua fala. Anselmo. Obrigado, parabéns, Bruno. Certo dia eu estava vendo uma entrevista, um debate com um economista, não vou lembrar o nome, e ele defendeu, né, já que está fadado ao fracasso esse modelo, ele defendeu uma substituição do teto de gastos para um teto de capacidade de endividamento, né, da União. Então, eu queria saber, porque dessa forma, né, o gasto acompanharia a receita, e quando a receita caísse, teria um teto de endividamento. Então, eu queria saber a tua opinião, se esse outro modelo ele é viável ou não, né, e já que esse está fadado ao fracasso, qual seria o modelo mais ideal, assim? Enio. Bom dia a todos. Meu nome é Enio Fraga, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parabéns, professor. Tive o prazer de rever algumas matérias, já que eu sou contador,
né? E estamos felizes, todos nós estamos de parabéns. A TEM Nacional e todos nós podemos aprender e voltar atrás aí no tempo. Parabéns, então, pela brilhante palestra. Professor, a sociedade brasileira tem ouvido recentemente, já que o assunto é o orçamento secreto, certo? E aí, conversando com amigos, com colegas, temos assim uma visão, talvez um tanto empírica, né, sobre o tema, que ele não soa bem. A pergunta não tem cunho político, por favor. Tá? Eu lhe pergunto, o que é o orçamento secreto? Ok? Nilo. Agora para o microfone, mas creio que eu não preciso dele. Bom dia a todos mais uma vez. Eu sou o Nilo, coordenador do ATENS na Universidade Federal Fluminense. Já tinha lido um artigo seu, né, de austeridade e captura do orçamento público brasileiro, e a minha dúvida seria como é que a gente consegue, qual seria a alternativa para que nós pudéssemos escapar desse clientelismo com o nosso recurso público. Obrigado. Mais alguém? Não? Então, Bruno. Bom, gente, eu primeiro agradecer as questões, porque assim como nós tivemos uma dinâmica, né, não sei se o Francisco está ainda aí, quando fizemos lá com o pessoal dos institutos, que na verdade a turma ia perguntando e a gente ia, né, Francisco, para caminhos assim, a gente foi... assim, foi muito interessante, assim, as falas foram muito, me provocaram, assim, positivamente, foi muito legal. Eu me lembro que a gente chegou em economia monetária, né, pô, o negócio foi interessante. Em São Paulo, da mesma maneira, as questões que lá na pública, né, foram muito bem colocadas. E aqui também vocês me dão a chance de falar, ou seja aprofundar, seja mencionar, né, aspectos que eu porventura não tenha mencionado, que são centrais. Todas as questões são centrais. Então, vou tentar fazer de forma rápida para não tomar... Acho que a primeira eu fiquei direitinho, né, dentro do tempo, né, dentro de 1 hora. Né, achei que eu tinha furado muito, estava preocupado. Mas vamos lá. Então, vou responder uma a uma, né, porque são questões bem específicas e excelentes. Vamos lá. Sobre a questão da Raquel, né? Raquel, os 15% da receita corrente líquida, isso era a regra que valia para a saúde até a entrada em vigor da emenda constitucional 95. Qual que era a lógica? Se a receita sobe, uma parcela dessa receita precisa ir para a saúde, porque é uma área, né, que tem muita demanda. E, portanto, o orçamento de 15%, o valor mínimo obrigatório do orçamento federal de saúde, nós estamos falando só do federal, tá? Era de 15% da receita. Quando vem a emenda constitucional 90, aí assim, essa regra tem uma série de problemas que eu não vou mencionar aqui, tá? Eu vou focar na sua pergunta. Quando foi e sob qual justificativa? Quando vem a emenda constitucional 95, ela congela, eu achei que eu tinha deixado isso claro, mas pela sua pergunta certamente não deixei. Ela congela o valor global das despesas primárias, né, como eu estava explicando lá no comecinho, aquelas despesas fora a conta de juros, tá? No valor do teto do exercício anterior, mais a inflação, ok? Isso ficou claro, né? Então, por exemplo, em 2023, por que tem aquela redução que eu mostrei lá em relação ao PIB? Porque o PIB cresce e a despesa fica contida pela inflação, né? Então, é o teto de 2022 mais a inflação de 2023, tá certo? Isso é para o conjunto das despesas. Eu não tenho um teto para a saúde, um teto para a educação, um teto para investimento, eu tenho um teto global. Só que a saúde e a educação ainda foram congeladas no seu valor mínimo obrigatório. Então, o que significa isso para a saúde, que você perguntou? O congelamento da saúde começou em 2018, a emenda previa que começaria em 2018. Então, o que você fez? Em 2017, ainda valia essa regra dos 15%. Então, 15% da receita corrente líquida de 2017 era o mínimo da saúde. A partir de 2018,
qual era o mínimo obrigatório da saúde? 15% da receita corrente líquida de 2017, atualizado pela inflação. Aí dava o de 18. O de 19 é quanto? É esse piso já, é 15% da receita corrente líquida de 2017, mais a inflação de 18 e 19, entendeu? Então, você vai só repondo a inflação no valor mínimo obrigatório. Agora, pensa comigo. O efeito, e depois a gente discute para que serve, né? O efeito. Se a receita cresce, eu fiz menção para vocês aqui que em 21 e 22 a receita cresceu muito, puxada pela inflação. Se valesse a regra dos 15%, o orçamento da saúde faria o quê? Subiria. Mas eu não tenho um teto que limita o crescimento global da despesa. Como é que eu vou deixar uma regra de mínimo da saúde que pode fazer o orçamento da saúde crescer acima da inflação? Porque 15% da receita me daria um crescimento acima da inflação, porque a receita cresceu acima da inflação, entendeu? Então, é 15% de um valor mais alto. Então, o gasto da saúde cresceria. E como o teto não deixa a despesa crescer, outras despesas teriam que ser ainda mais reduzidas, ainda mais achatadas. Então, o congelamento dos mínimos obrigatórios de educação e saúde foi feito para servir como um instrumento de adequação ao teto de gasto, entendeu? Acho que, assim, não sei se está claro para você, porque o que acontece? Se a receita estivesse sempre caindo, 15% de uma receita que cai para o teto de gasto não teria problema. Teria um problema para a saúde, né? Porque o orçamento da saúde, esse é o problema da regra de receita, que a regra é boa quando a receita sobe, quando a receita cai, a regra é ruim. Eu falei que não ia falar, mas basicamente é isso. Quando a receita vai crescendo, se a saúde tivesse ainda vinculada a essa regra de receita, o gasto da saúde ia crescer. Só que o teto impõe um limite global às despesas. Então, assim, se o gasto da saúde crescer, atrapalha cumprir o teto. Eu vou ter que comprimir em outro lugar. Então, para não acontecer isso, eles congelaram o valor também a se gastar em saúde, entendeu? Olha, a saúde vai gastar o valor congelado lá em 2017. Eu só vou repor a inflação em relação a esse valor de 2017. E por isso dá o que eu coloquei ali, que é o seguinte: se em 2023, olhando para os dados do projeto de orçamento, a saúde tivesse orçamento mínimo de 15% da receita, que era a regra anterior, ela teria 172,6 bilhões de reais. Mas como só precisa repor a inflação, o piso de 2017, paralisado lá em 2017, só repondo a inflação, esse valor vira 149,9 bi. Então, é uma perda de 22,7 bilhões em função do congelamento do piso de aplicações de saúde. Nós publicamos vários artigos, mais de blog e outros mais acadêmicos, estimando justamente essa perda, que é dada por essa diferença dos pisos. Agora, veja, o orçamento da saúde congelado nos valores mínimos de 2017, atualizado pela inflação, vai botando na conta tudo que eu falei aqui, né, que a gente sabe, né, e quem vive em hospital sabe muito melhor do que eu. A população cresce, a população idosa cresce, tem incorporação tecnológica para fazer. Então, por exemplo, vacina, né, tem custo. Esse é o problema, entende, Nilo? De você falar assim, eu flexibilizei o gasto de saúde em 2020 para a pandemia, e aí consegui incorporar tecnologia para produzir a vacina, né, Fiocruz e Butantan. Né, e o governo federal pagou da Fiocruz. Mas o que acontece? Tem outras incorporações tecnológicas a fazer. Então, quando você congela o seu orçamento mínimo nos valores de 2017, você perde de vista todas essas questões. Né? A transição epidemiológica que o Brasil está experimentando, né? Quer dizer, é um quadro muito maluco. Né? Você ainda tem as doenças infecto-contagiosas, de um lado, e do outro o avanço das doenças crônico-degenerativas, não é isso? Estou falando legal, não estou de saúde, fiz um curso. Né? Então, assim, o que explica o congelamento do piso é para que ele sirva como um instrumento para cumprimento do teto. Porque senão a saúde cresceria acima da inflação e o teto ficaria prejudicado, porque você teria que... Isso na visão dos defensores, entenda, por favor. Não mate o mensageiro, né? E com isso teria que reduzir outros gastos, porque a saúde estaria crescendo. Então, na época, em 2018, tinha um ministro da Saúde que dizia assim, o teto, a saúde não é afetada pelo teto. Mentira! Ela é duplamente afetada, porque primeiro que ela está sujeita ao teto, como todas as outras áreas. Segundo, que o piso dela, o mínimo obrigatório de saúde, foi congelado justamente
para ajudar a contribuir. Porque quando eu digo que a saúde teria mais 22 bilhões e 700 de orçamento se valesse a regra anterior dos 15%, eu estou dizendo para você que eu teria mais 22 bilhões de impacto no teto, entende? Então, a justificativa é essa. Ficou claro? Tá bom, beleza. Beleza, tranquilo. A questão do Wilson, né, da revisão do teto, da vontade política, eu acho assim, Wilson, que o modelo é tão insustentável, como eu disse, ele vai levando ao achatamento orçamentário, que, assim, sinceramente, eu posso até estar sendo otimista, né? Mas quem acredita que o gasto de saúde vai poder cair isso tudo e ainda assim doar 10 bilhões para as emendas de relator, que farmácia popular vai reduzir em 60% o gasto de saúde. Por sinal, o Massuda, que é um grande especialista da saúde, a gente foi entrevistado para uma matéria do Estadão, e ele estava dizendo isso, né? Uma economia burra, além de tudo, porque quando a população tem menos acesso a medicamento, ela simplesmente faz o quê? Agrava o seu quadro de saúde, agrava o seu quadro de hipertensão, agrava o seu quadro de diabetes e vai bater aonde? No hospital, que é a parte mais cara do tratamento, não é isso? Olha, eu estou levando nota 10 em saúde aqui, viu? Ela está dizendo que está tudo certo. Economista não sabe nada, mas eu estudei para vir aqui. Então, o modelo vai ficando tão insustentável, né, que não tem... A questão do auxílio, de alguma maneira, serviu para explicitar isso, porque para voltar ao teto, que é o que eu estava dizendo ao Nilo outra hora, né, porque você tem, o benefício de R$400 já foi obtido às custas de uma flexibilização do teto, né, foi a emenda dos precatórios. Aí passou para 600, agora próximo ao período eleitoral, e esse dado que eu mostrei para vocês do projeto de lei do orçamento, o projeto foi feito considerando o teto, então não tem benefício de 600. Então a suposição é que dia 1º de janeiro a renda de 20 milhões de famílias, 21 milhões de famílias do auxílio vai cair. Então, assim, eu acho que, independente do resultado do processo eleitoral, eu quero crer, né, que o teto será modificado de qualquer maneira, que, né, se discutirá uma outra regra que não enseje ou não suscite a todo momento essas flexibilizações. Até porque, como eu disse, essas flexibilizações têm duas questões centrais. Primeiro, elas não resolvem problemas estruturais, elas atendem a um problema que pode ser muito importante, como o do auxílio, mais específico, mas continua o problema da saúde, da educação, etc. E segundo, quando você faz essas flexibilizações específicas, foi como eu mostrei ali, de 22 para 23, de 20 para 21, o gasto volta a cair de um jeito que supõe que você descontinua tudo que você fez. Então, assim, é tão irrealista que eu acho que, ainda que você tenha um Congresso conservador, etc., eu acho que se aprendeu tragicamente que o teto de gasto é ruim sob todos os aspectos, inclusive a incerteza que gera essa coisa de ficar flexibilizando a todo momento, porque, em última instância, o custo político de flexibilizar é do Congresso, né, que teve que aceitar todas as críticas, aceitar não, mas receber todas as críticas, por exemplo, de ter aprovado um aumento de benefício próximo ao período eleitoral. Então, eu acho que, independente de quem... Agora, pegando as duas candidaturas que estão na frente, as mudanças, eu acho que seriam muito diferentes, né? Mas eu acho que, em todos os casos, haveria mudança, pelo menos para garantir a preservação do benefício de 600, que custa alguma coisa entre 55 e 60 bilhões de reais por ano. Então, assim, é impossível acomodar 55, 60 bilhões no teto de gasto. Porque isso também é uma coisa, só para passar para o ponto 3 aqui, para a questão 3, as pessoas falam assim, não, é só acabar com esse orçamento secreto. Não é verdade. O orçamento secreto de 2023 custa 19 bilhões. Ele é 1/3, por exemplo, do valor necessário para manter os benefícios em 600, sem considerar as perdas da saúde, as perdas da educação, as perdas da ciência e tecnologia, assim por diante. Os servidores que estão sem reajuste há sei lá quanto tempo. Então, não adianta só achar que o problema é uma má alocação de recursos. Porque os economistas defensores do teto têm dito assim, não, é porque as escolhas alocativas são erradas. Não, é o que eu tentei mostrar aqui, as escolhas alocativas são péssimas e o teto de gasto é péssimo. Ele comprime os gastos essenciais ao país e esses gastos são ainda mais prejudicados porque o Congresso absorve dentro do orçamento esses gastos de baixa qualidade, como as emendas de relator, sobre as quais nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu acho que a mudança haverá, né? Para responder ao que o Wilson colocou. A questão do Victor, né? Ele falou que entendeu 60%, depois eu queria que ele me explicasse porque eu mesmo, da apresentação que eu fiz, entendi uns 50%. Então, tem uns 10% aí que, se ele puder me dar uma força.
ele falou uma coisa muito importante, além dos 60%, que o orçamento, você está dizendo, não, acaba sendo o mesmo, né? Você manda um monte de coisa, relatório, e diz que precisa disso, e diz que fez aquilo, e vem o mesmo. Qual é a prática usual do orçamento público, para o bem ou para o mal, né? Aqui eu falo mesmo como técnico de orçamento, né? Hoje eu estou no legislativo, mas passei muitos anos no executivo. A prática é você fazer uma coisa inercial, né? Que não é muito inteligente, mas é a prática. É assim, eu dou o limite, ou o orçamento, como eu estava explicando lá no primeiro quadro, para o MEC. O MEC vai distribuir esse orçamento entre as suas inúmeras unidades. O MEC tem muitas. Cada universidade é uma unidade, cada Instituto Federal uma unidade, fora a CAPES, etc. Bom, como é que ele faz a conta para distribuir isso? Todo ano ele calcula uma demanda que nada, ele pega inercial. Ano passado teve tanto, o orçamento cresceu tanto, então eu vou aplicar esse mesmo crescimento de modo que todo mundo, digamos assim, fique relativamente no mesmo lugar, entendeu? Assim, sendo bem sincero, é assim que se faz. Só que o que acontece? Quando vem o teto, a partir de 2016, né, a partir de 17, ele é feito em 16, 17, 18, ele ainda não era tão restritivo, por razões que não vou entrar aqui agora, mas a partir de 19, principalmente, como eu disse, ele vai começando a requerer esses ajustes, né? Porque a despesa, sobretudo porque algumas despesas vão subindo, como a de previdência, e outras vão precisar cair. Então, por exemplo, ajuste na despesa discricionária é imediato. Você viu ali na curva que eu mostrei que ela vai caindo. Então, essa conta inercial já não serve. É a combinação agora de inércia com queda. Quanto que eu vou dar a menos, sei lá, para o CNPq que eu mostrei aqui, entendeu? Eu tenho que fazer o ajuste. Então, esse é o problema. Eu forcei um ajuste. O teto de gasto é como se fosse um indutor do que eles chamam de reformas, que, na verdade, são perdas de direito, né? São reduções de políticas públicas. É a reforma da Previdência, foi a tentativa da reforma administrativa. E aí se diz, não, o orçamento não aguenta. Não, quem não aguenta é o teto, não é, né? É diferente. Então, assim, essa questão do orçamento é o mesmo, já era ruim, porque não levava em conta necessidades específicas de uma unidade. Mas agora isso se combina à necessidade de ir derrubando o orçamento em cada área um pouquinho, não necessariamente um pouquinho, né, para fazer esse ajuste que eu mencionei, sobretudo nessas despesas de funcionamento, que essas despesas que você mencionou de aquisições, elas são todas relacionadas a elas são todas discricionárias, são despesas de compra, né, de insumos, de materiais, etc. Sobre a questão da experiência internacional, sua pergunta é muito boa, tenho estudado bastante isso, publiquei artigos sobre isso. Veja, o que é comum à Inglaterra e à Alemanha? Pensa comigo, numa crise, né, a gente vive na economia capitalista, né? Então, assim, gostando ou não, vivemos sobre... Então, qual é a racionalidade numa economia capitalista? O mercado aumenta o seu grau de incerteza numa crise. Então, ele fica menos propenso, por exemplo, a investir, a fazer investimentos com risco, né? Então, ele quer assim, retorno alto e risco zero. Isso em regra, mas em momentos de expansão, o mercado ousa mais. Em momentos de crise, ele é mais contido, né? Então, o que acontece? O juro, por exemplo, numa crise tende a subir. Até na Europa, mais recentemente, assim, a crise de 2008 foi diferente. Os juros fizeram assim. Mas a tendência é que suba, né? Então, a conta financeira, ela sobe muito. Isso afeta a regra de ouro, porque a despesa corrente tem que estar equilibrada, lembra? Juro é despesa corrente. Nesse caso da regra de ouro, não tira juro, igual a regra de resultado primário da LRF. Então, você precisaria fazer um corte muito grande para cumprir a regra de ouro. E esse corte é disfuncional, porque ele começa a cortar em coisas fundamentais para a economia crescer. Você não consegue cumprir a regra, é impossível, porque essa regra exige cortes maiores quando você não pode fazê-los. Entendendo isso, esses países modernizaram seus arcabouços fiscais, né? Para continuar prestando uma quantidade de serviços públicos, tem uma outra regra de controle fiscal um pouco mais inteligente do que essa, não necessariamente o que eu acho que o Brasil devia adotar, mas uma regra que superou a regra de ouro justamente porque dá uma flexibilidade, a palavra central é flexibilidade no curto prazo, para que você não tenha que fazer, por exemplo, cortes em aquisições que são fundamentais para o funcionamento de um serviço público, tá certo? Que foi, por exemplo, o erro, a meu ver, em 2015, que você fez um ajuste fiscal muito forte em cima dessas despesas. E isso agravou, por exemplo, você não tinha orçamento para aquisição de insumos, você não tinha orçamento para fazer investimento, isso tudo piorou a crise, piorou o serviço público e não tirou o país da recessão, lembra? Não tirou o país da recessão, né?
Elisete perguntou uma questão muito importante. Para onde vai o superávit, né? Vamos fazer, Elisete, aqui uma distinção de dois conceitos muito importantes. Superávit primário e superávit financeiro. O superávit primário foi o que eu já expliquei, né? Lei de responsabilidade fiscal exige uma meta. Em tese, qual é o espírito, digamos assim, da lei de responsabilidade fiscal? É o espírito do orçamento equilibrado. Tem uma meta, mas ela não te obriga, mas tem uma meta visando um equilíbrio orçamentário. Então, no limite, você tem que ter o quê? Receita necessária para financiar a sua despesa. Tudo isso primário, excluindo a conta de juro. Então, quando você tinha crescimento, como eu falei, a regra é procíclica, lembra? O país cresce e consegue aumentar o gasto, para pegar ali o que as pessoas chamam de milagrinho econômico, que é mais ou menos a fase ali do governo Lula, né? O país crescia, tinha receita, então foi ali que aumentou o Bolsa Família, fez valorização do salário mínimo, entre outras coisas, e ainda assim fazia superávit primário, fazia superávites altos, porque tinha muita receita, entende? Então aumentava a despesa, mas tinha receita suficiente para cumprir a meta. Quando chega em 14, aí é o problema procíclico da regra quando a economia está em baixa. Ali não tinha teto, né? Ali só tinha a regra de resultado primário. A receita cai, desacelera, as pessoas começaram a dizer que a Dilma tinha gastado demais. Isso é uma bobagem, quando você olha os números, que eu não estou falando de política, eu estou falando dos dados. As despesas sob a Dilma não crescem, como as pessoas dizem. A receita é que cai muito, e a receita caindo levou o quê? A um déficit primário, ao fato de que você gasta mais do que arrecada. E é isso que levou à ideia, né, defendida aí, digamos assim, pelos economistas mais convencionais, de um teto de gasto, para dar um choque, assim, fazer um ajuste fiscal, né, ao longo do tempo e reverter esses déficits, né? Agora, sem a economia voltar a crescer, é muito difícil você contornar. Então, assim, até hoje você ainda tem déficits primários. Mesmo com a arrecadação subindo muito esse ano, ainda deve ter algum déficit primário, até porque essa PEC aumentou os gastos em 41 bilhões, entendeu? Então, assim, você não tem superávit desde 2014. E a pergunta que fica é, será, olhando para a experiência internacional, entende, Victor? Será que momento de crise é hora da gente ficar fazendo ajuste fiscal em cima da despesa, assim, e cortando serviço, cortando investimento, ou isso só piora a crise? Será que não é melhor ter uma flexibilidade maior? Fazer déficit, né? Fazer dívida, só que canalizar essa dívida para os gastos que são capazes de fazer o país sair da crise, retomar, por exemplo, um projeto de educação que possa atender, digamos assim, as demandas das universidades para o país voltar a gerar conhecimento, gerar cérebros e assim por diante. Então, essa é a questão do primário. Agora, tem um outro conceito, para concluir essa parte, que é o superávit financeiro, que é o que eu estava explicando lá na parte do Fundo Social. Eu acho que é a isso que a sua pergunta se aplica, se eu não me engano. O superávit financeiro é aquele dinheiro, é uma receita vinculada, aí não é macro, né? O superávit primário é macro, é o conjunto de receitas e o conjunto de despesas. E nós temos déficit desde 14. Mesmo com teto de gasto. O superávit financeiro se aplica a cada fonte. Então, você pegar uma fonte específica, como a do Fundo Social, ou um fundo específico que tem algumas fontes, como o Fundo Social, esse fundo vai arrecadando. Para ele transformar isso em gasto, a gente já falou bastante aqui, eu não consigo por causa do teto. Então, esse dinheiro fica acumulado na conta única do Tesouro. Tecnicamente, quando você entra uma receita que você não gasta, no exercício seguinte, ela fica no balanço da União classificada como superávit financeiro. É um valor que ficou excessivo, que não foi gasto, ficou excedente ali na fonte, ficou parado. Por isso a brincadeira do, será que acabou o dinheiro? E aí a sua pergunta, se a gente está falando de fundos públicos, Fundo de Ciência e Tecnologia, Fundo Social, FUST, né, da área de telecomunicações, todos esses recursos, Fundo Nacional de Cultura, eles estão migrando por uma autorização da PEC emergencial em 2021 para amortização de dívida. Então, eu dei o dado ali só em 2021 e 2022, são 57 bilhões do Fundo Social que foram para amortização de dívida. O FNDCT também, que está reduzindo seu orçamento, os recursos dele ficaram todos parados no Caixa do Tesouro e migraram para amortização de dívida. Então, às vezes, as pessoas falam assim, isso está indo para fazer superávit primário. Não, não está fazendo superávit primário porque nós estamos com déficit. Agora, isso é um superávit financeiro, ou seja, um recurso que ficou parado na conta do Tesouro, quando virou de um ano para o outro, virou financeiro, e esse financeiro é usado para amortização da dívida. Então, a pergunta objetiva em relação a essas receitas desses fundos é amortização de dívida, em vez de aplicar em ciência, saúde, educação, está indo para amortização da dívida. Se tivéssemos uma regra fiscal mais flexível para a gente ter um projeto de ampliação de gasto de saúde, educação, naquilo que importa para a sociedade, essas receitas estariam sendo canalizadas para o financiamento dessas áreas.
a questão da Carla, né? O teto geral e o teto específico. Carla, foi o que eu tentei retomar agora. O teto é geral. O teto é global sobre as despesas, que é o que eu estava falando para a colega lá, né? Ele se aplica ao conjunto, não tem um teto para assistência social, um teto para investimento e assim por diante. Vários países têm, né, tetos específicos por área. Suécia, por exemplo, tem, mas o Brasil, o teto é para todas as políticas. A saúde e a educação sofreram um congelamento dos seus valores mínimos de aplicação, mas o teto, como eu disse, é global. Então, por isso que eu fiz aquele raciocínio. Se a despesa de previdência segue crescendo em termos reais, eu sempre tomo cuidado de dizer, isso não é uma crítica à Previdência, a inclusão previdenciária é fundamental, outra despesa vai ter que cair, porque essa está subindo, né? Então, o teto se aplica ao conjunto das despesas. Então, não tem um teto específico. O que tem específico é um valor mínimo de aplicação em saúde e educação, mas o teto ele é geral. Tem gente que defende, nós mesmos no Senado temos um projeto sobre isso, que uma eventual mudança de regra precisaria dar tetos específicos. Mas veja, não teto congelando a despesa ou determinando a sua redução como proporção do PIB. Eu posso ter um teto que não congele a despesa. A saúde vai crescer 2% ao ano para incorporar as demandas todas que a população tem. Mas eu posso fazer um crescimento maior para a saúde, maior para a educação, maior para a ciência e menor para uma área que tem menos retorno, digamos assim, entendeu? Mas hoje o teto é geral, tá? Falando objetivamente. Já estou concluindo. Aí, a questão do Anselmo, né? Teto de dívida, né? E qual é o melhor modelo? Anselmo, eu vou ser bem direto. Teto de dívida, para mim, é péssimo. Por quê? Vai piorar esse caráter procíclico das regras. Por quê? Pelo menos como eles estão concebendo aí. Eles estão dizendo o seguinte, olha, se a dívida baixar para um determinado patamar, eu poderia dar um espaço maior para gastar. Porque, é claro, se a dívida reduziu, eu posso gastar um pouco mais, porque a dívida vai ficar dentro de um patamar que eles vão julgar suportável, né? Primeiro é o seguinte, cientificamente, né, no campo da economia, vários autores tentaram colocar um limite para a dívida, dizendo assim, qual é o limite máximo que uma dívida pode ter, e aí ninguém conseguiu, sabe? Tem um autor que tentou, e ele foi desacreditado nos seus estudos empíricos. Porque vejam o que aconteceu depois da crise de 2008 na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão e sobretudo com a pandemia. Tem países que tem... Japão tem, sei lá, eu nem sei quanto está agora, mas a dívida do Japão é 200%. Só que o juro no Japão é negativo, então o encargo da dívida é muito baixo. Argentina, por exemplo, a dívida da Argentina é fundamentalmente em moeda estrangeira. Então, isso é complicadíssimo, porque quando vem os pagamentos, quando você precisa liquidar a sua dívida, você liquida numa moeda que você não emite, né? Agora, a dívida do Brasil, sobretudo o Brasil depois de 2008, acho que, enfim, ali no governo Lula, ele passou a ser credor externo líquido, ou seja, ele tem mais crédito em moeda estrangeira, em dólar especialmente, do que ele tem de passivo, do que ele tem de dívida. Então, ele é credor externo líquido, né? Ele tem mais crédito do que débito. E a dívida brasileira, hoje, ela é denominada fundamentalmente em moeda local. Então, qual é a grande diferença? Quando o Brasil vai vencer a sua dívida, né? Agora mesmo, no começo de 2023, tem um vencimento gigantesco. O que o Brasil pode fazer? Ele pode pagar essa dívida na sua própria moeda. Em última instância, se o mercado não quiser, digamos assim, renovar essa dívida, em última instância o Banco Central pode entrar e comprar essa dívida, porque o Banco Central cuida da moeda. E a moeda, por isso que eu estava falando a coisa do cofrinho outra hora, a moeda é uma coisa contábil, minha gente, sabe? Hoje, num sistema fiduciário, a moeda é contábil. Você simplesmente acredita na conta de alguém um determinado valor, entendeu? Nesse sentido, você sendo dono da sua moeda e sendo endividado nesta moeda, por definição, você não tem restrições. Você não quebra, porque você é endividado na moeda que você mesmo emite, você é o dono dela. Então, e sempre é possível, ademais, fazer a rolagem dessa dívida, né, para períodos posteriores. Então, essa rolagem significa o quê? Que eu simplesmente troco títulos. O título que vai vencer, eu vou trocar por um título novo. Eu não preciso liquidar esses valores. Então, tudo isso você precisa levar em conta. Qual é a natureza da sua dívida, se é interna ou externa, qual é a maturidade dessa dívida, né? Se ela é mais curta, se ela é mais longa. Então, não dá para dizer que tem um limite de dívida. Então, quando você fala assim, não, eu vou botar um limite para a dívida, né, como eles querem fazer, uma meta, isso não tem fundamento nenhum. Se a gente tivesse uma dívida externa, tudo bem, mas não é o caso. E aí,
Qual é o problema do modelo que eles estão gestando aí, aparentemente para 2023? Se a dívida é menor, eu posso gastar mais. Então, na crise, a arrecadação cai, como a gente já viu. Quando a arrecadação cai, eu tenho que fazer dívida para manter meus gastos. Então, minha dívida devia subir na crise, para eu sair da crise. Se eu tiver um modelo em que eu tenho que cortar gasto, porque minha dívida é mais alta na crise, eu pioro essa crise, entendeu? Eu saliento esse aspecto do modelo fiscal brasileiro, que é exigir cortes mais drásticos. Aí ele fala assim, não, mas por outro lado, é mais flexível que o teto, porque quando a dívida estiver mais baixa, eu posso gastar mais. Ora, quando é que a dívida vai estar mais baixa, por exemplo? A dívida é sempre olhada em relação ao PIB, né? A dívida vai estar mais baixa quando o PIB estiver mais alto. Quando o PIB está mais alto, a economia está crescendo. Então, quando a economia está crescendo, o governo pode gastar mais. Quando a economia está mal, o governo tem que gastar menos. Mas é justo o contrário que precisa ser feito. Não é possível que essa turma não entenda isso. Então, quando você olha os caras da economia convencional discutindo lá fora, quem tiver interesse, Olivier Blanchard, que foi dirigente do Fundo Monetário Internacional, Stiglitz, né, que é um cara relativamente conhecido, o que eles estão dizendo? Eu preciso de um modelo que me dê flexibilidade. Não adianta eu querer diminuir minha dívida quando eu estou em crise. Eu preciso gastar, mas gastar em bons gastos, em gastos que tenham um retorno econômico e social, sair da crise e aí mirar, digamos assim, uma sustentabilidade no médio prazo. Eu não estou aqui defendendo que não importa o tamanho da dívida. Sim, mas faça uma coisa flexível, que seja capaz de financiar gastos estratégicos, para que no médio prazo, até como consequência da recuperação da economia, você vislumbre uma estabilização da dívida, entende? Esse é o modelo que eu defendo e por isso acho que a meta de dívida é muito ruim. O Nilo perguntou como escapar ao clientelismo, né? Eu acho que essa questão já está contida, Nilo, no que eu falei agora anteriormente. Bom, primeiro que, por óbvio, essa é uma questão política, né? Então, no contexto do teto de gasto, é isso. Todos os servidores ficaram com o salário congelado e só uma corporação teve reajustes generosos, né? Que foi a Corporação dos Militares. As emendas de relator apareceram no orçamento e já estão quase em 20 bilhões de reais. Então, assim, os grupos, digamos assim, que giram em torno, né, do controle do fundo público, têm capacidade de, dentro de uma política de austeridade, dizer assim, olha, esse pedaço é meu, né, eu vou ter reajuste, eu vou ter emenda de relator. Isso ficou muito evidente. No caso brasileiro, né, que é um país muito desigual, essa desigualdade se reflete também na capacidade de mobilizar. Né? Você já viu uma caravana de usuário do SUS reclamar desse orçamento? Não tem. São direitos difusos, certo? E as corporações funcionam com, ou bases governistas, funcionam com interesses muito específicos e vão dentro do orçamento e marcam essas despesas. Então, para mim, nessa discussão de modelo fiscal que tem que ser feito em 23, uma condição é central. Eu tenho dito isso, inclusive, à imprensa, que se vincule na partida a ampliação do gasto público a determinadas áreas. Entende? Que você já diga o seguinte, olha, se a regra agora é o gasto ano que vem crescer, sei lá, 2% do PIB para acomodar uma série de pressões que estão dadas e passivos que estão sendo criados, que se diga, por exemplo, para quê? É para recompor o farmácia popular, é para zerar a fila de cirurgia, é para zerar a fila do INSS, é para garantir os R$600 do programa de transferência de renda. Que se crave para o que é, né? E evidentemente, na minha pequena utopia aqui, que se, ao fazer esta canalização para gastos com bons retornos econômicos e sociais, para garantir uma carteira de investimento que dialogue com a questão da transição energética, né, e a sustentabilidade ambiental, isso é muito importante para o país mirar um futuro, mirar um outro desenvolvimento. Esses gastos vão ter retornos, em parte vão se pagar, inclusive, porque eles ampliam a capacidade produtiva da economia. E para que se faça isso, a meu ver, deveria ser definitivamente revogado na Constituição a possibilidade de você fazer esse RP9 do jeito que ele é. Por quê? E aí eu já vou passando para a última questão. Do Enio, né? O orçamento secreto é o seguinte, hoje você tem emendas impositivas que estão previstas na Constituição, que são emendas individuais dos parlamentares e de bancada, das bancadas estaduais. Tem emendas de comissões do Congresso, que são muito pequenas, nem vale comentar, e a partir de 2020 apareceu no orçamento uma coisa chamada emenda de relator, né? Emenda de relator na Constituição sempre existiu. O relator é o relator do orçamento, ele pode corrigir erros, omissões ali no projeto de lei orçamentária, mas essas emendas serviram para o relator alocar recursos onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, por exemplo, no caso do SUS, que eu estava mencionando, tem 8 bilhões de reais na saúde dessas emendas de relator em 2022, em 2023, como eu mostrei, tem 10 bilhões. Boa parte dessas emendas
o relator indica para incrementar o custeio numa atenção, numa unidade básica de saúde ou numa unidade de média e alta complexidade, que é o hospital, UPA, né? Que acontece? Como é que ele distribui esse recurso? Aí, dois problemas. O relator sozinho, evidentemente, não pega 10 bilhões e distribui. Ele vai recebendo demandas de outros parlamentares, de prefeitos. Quem demandou exatamente que se levasse R$1 que seja para determinado município do Maranhão ou de qualquer outro estado do Brasil? Não se sabe exatamente, né? Até se criou um sistema, mas o sistema não permite que se saiba. Então, o secreto vem daí, você não sabe a quem ele está atendendo. 2, qual é o critério para repassar este recurso para o incremento da atenção primária, por exemplo, em saúde, para as unidades de saúde, para o município X e não para o município Y? Também ninguém sabe, porque não tem critério. Então, hoje, o que acontece? Quando você pega o limite, o quanto esses municípios receberam na atenção básica no ano anterior, a regra é assim, eles podem receber até 100% disso no ano seguinte como emenda. Então, ou seja, o sujeito pode dobrar o orçamento do município com esse recurso das emendas. E eu fiz até um estudo que ainda não publicou, que é assim, que mostra o seguinte, vários municípios dobraram, muitos municípios ficaram ali com 80% a mais do limite, ou seja, praticamente dobraram o seu valor recebido, só que a maior parte do Brasil não recebeu nada. Então, o que explica um conjunto de municípios receber quase tudo, quase dobrar o seu valor, e outros não receberem nada ou muito pouco? Evidentemente, é a influência política de quem indica. E aí, quando a gente olha a distribuição regional dos valores, eu não vou falar em nomes aqui, mas fica um pouco evidente, por exemplo, porque um estado como Alagoas, um conjunto de municípios, recebe 100% dos valores, né? Então, o que está acontecendo é isso, esse gasto consome uma parte do orçamento do setor, e, além disso, você distribui de uma maneira que ninguém sabe por quê. Em tese, né, quem determinou, você fica, digamos assim, sugestionado quando você olha a distribuição regional do orçamento. Então, por isso que ele é secreto, ele não atende a critérios epidemiológicos, a critérios populacionais, e acaba não contribuindo para resolver os problemas de saúde. Então, é por isso que ele é um orçamento secreto. E voltando à questão anterior que o Nilo fez, para mim, como não atende a princípio constitucional básico da moralidade, impessoalidade, etc., esses recursos deviam ser proibidos, e, junto a isso, discutir uma mudança fiscal que permita ampliar os gastos, mas que esses gastos sejam voltados, evidentemente, para aquilo que importa para a sociedade. Gastos com critérios, para ampliar o acesso à universidade, para ampliar o acesso ao SUS e assim por diante. Olha, eu tinha 2 minutos, não tinha ainda, para falar, e eu vou dar os meus 2 minutos para o colega. Uma prestação de contas tão absolutamente frágil que, vou te dar um exemplo para você, isso está até numa publicação que nós somos, enfim, uma série de especialistas na área de orçamento da saúde foi consultada, né? E para mostrar o seguinte, né? Eu dei esse exemplo da atenção primária, com um exemplo você vai entender. A regra é, se a emenda quer incrementar o custeio de uma unidade básica de saúde lá no município, a regra é que ele não pode alocar mais do que 100% do que ele teve da atenção básica do ano anterior, ou seja, então na prática ele pode até dobrar o seu orçamento, certo? Eu já falei da desigualdade que uns não têm nada e outros dobram, certo? E como o recurso usual ali, o do SUS de verdade, está paradão, está caindo, na verdade, alguns municípios caem o orçamento e outros sobem, né? Então, fica a ideia de uniformizar regionalmente o acesso à saúde vai embora com essa combinação de teto de gasto e orçamento de relator, emenda de relator. Aí, o que acontece? Da mesma maneira, essa coisa do 100% funciona para média e alta complexidade, só que ela é feita em cima do quanto o município ou o Estado produziu, né? Quer dizer, então ele produz do seu sistema ambulatorial e hospitalar um valor X de procedimentos, e esse valor é a base de quanto ele pode ter de emenda no ano seguinte. Ele pode ter até 100%. Se vocês pegarem uma excelente matéria, como eu estava mencionando, da Piauí, você vai ver o seguinte, diversos municípios investiram em ampliar artificialmente esse dado da produção ambulatorial e hospitalar, de maneira que, como ele é o limite para as emendas, o limite aumentou exponencialmente. Então, por exemplo, um tratamento dentário,
Vocês devem ter lembrado disso, né? A imagem mais caricata, mas muito real. Né? A brincadeira era que cada habitante da cidade havia extraído, sei lá, 50 dentes, sei lá, não sei quanto. Está entendendo? Ou seja, você vai burlando a regra na medida em que você estimula, né, o mau gestor, claro, a fazer uma ampliação artificial e mentirosa, né, falsa, do seu limite, que seria baseado na produção ambulatorial e hospitalar, para ele receber mais emendas. Além disso, fora da área de saúde, é claro que o Victor conhece bem aí de aquisições, você tem que, por exemplo, atender a regras de licitação, mas, por exemplo, os tratores que foram adquiridos com esses recursos das emendas de relator, indícios enormes de licitação fraudulenta, empresas que estão ganhando licitações aí que realmente não tem histórico na área. Então, assim, além do problema da falta de critério, há um problema grave com a execução desses recursos. Em cada área se manifesta de um jeito, via licitações na área de desenvolvimento regional, no caso da saúde, via essa ampliação falsa, né, de serviços que justificariam o aumento do recebimento dos recursos e assim por diante. Eu recomendo muito essa matéria da Piauí, feita pelo Breno, que é um excelente jornalista, sobre esse esquema de falsificação dos dados dentro da saúde no orçamento de relator. Eu queria mais uma vez agradecer, as perguntas foram excelentes, eu demorei um pouco, mas também vocês tiraram o couro, né? Então não vem reclamar de mim, não.